Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, muito obrigado primeiro, viu? Obrigado a você que aguardou aí para que a gente começasse o programa. O dia hoje está bem corrido, né? E coisas acontecendo no Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa e tal, a gente vai falar sobre isso já já. Temos o jogo de ontem ainda para analisar, temos muita coisa para falar do Guarani. Muito obrigado mesmo, estamos iniciando o programa quase com 15 minutos de atraso, mas agradeço muito a você, meu amigo Bugrino, fiel à Rádio Web Planeta Guarani, você que esteve aí esse tempo todo aguardando o início do nosso Bugre Online dessa tarde, tá bom? Hoje, quarta-feira, 19 de junho de 2024. Agora em Campinas são 12 horas e 44 minutos. Vamos falar do Guarani, né? O Guarani que ontem conheceu um empate no Brinco de Ouro da Princesa por 3-3 com o Ituano. Era o jogo do Lanterna contra o vice-Lanterna. O jogo terminou empatado por 3-3. O Guarani correu muitos riscos na partida, né? Poderia ter perdido, mas poderia ter ganho também. Poderia, se não tivesse errado tanto, teria ganho, né? Valeu pelo espírito lá, né? Pela dedicação, pela busca do resultado, mas vale muito pouco para o Guarani esse empate, esse ponto conquistado nesse momento, né? Com esse resultado, o Guarani se mantém na lanterna da competição, mais uma rodada, chega ao 5º ponto conquistado. Fiz uma postagem há pouco no Planeta Guarani também, falando sobre essa situação do Guarani. A constatação simples, o Guarani da Série B do Campeonato Brasileiro é infinitamente pior do que o Guarani do Campeonato Paulista. O resultado do Campeonato Paulista nós nos lembramos bem qual foi, quase rebaixamento, fugimos na última rodada com uma vitória sobre o Red Bull, né? Uma vitória até impensada aí e tal, o Red Bull veio com um time alternativo, as circunstâncias em que ela aconteceu todos nós já sabemos, né? Convido vocês a lerem lá. Acessem o portal planetaguarani.com.br, está lá postado, é a primeira matéria do portal, e se quiserem comentar fiquem à vontade, mas é a minha opinião sobre o momento que o Guarani vive, né? Vamos começar repercutindo o jogo de ontem, né? Logo na saída do gramado, depois da partida, nós ouvimos o atacante Caio Dantas, né? Entre aspas, herói, né, do jogo, herói do empate do Guarani. Caio Dantas, autor de 2 gols nessa partida, e ele fez essa análise aqui, ó, em entrevista ao Diego Alves da EPTV, que estava trabalhando para o canal Premier. Caio fez 2 gols, peça muito importante nessa reação do Guarani. Um jogo que parecia perdido, Caio. O Guarani conseguiu buscar o empate 2 vezes. É claro que em termos de classificação não é o que vocês precisavam, mas é um resultado que serve para pelo menos dar um pouco mais de confiança e ânimo para vocês para a sequência da Série B. Boa noite. Boa noite. É um momento horrível demais. A gente é um grupo que trabalha bastante. Enfim, as coisas não vêm acontecendo, mas a gente não vai deixar de acreditar. Vamos continuar trabalhando quietinho, que uma hora essa fase passa. Não é possível, tudo passa nessa vida e não é possível que essa fase não vai passar. Vamos continuar trabalhando que uma hora passa. Guarani! Vamos continuar trabalhando que uma hora passa, né? Mas trabalhando e acertando também, né? Primeiro, o Caio Dantas é o menos culpado disso, né? O jogador fez 2 gols na partida de ontem. O jogador, por mais medíocre que seja, e medíocre é mediano, né? Medíocre é nível médio, né? Talvez a palavra nem seja essa, mas o jogador, por mais medíocre que seja, ele foi contratado, né, para desempenhar suas funções. E o Guarani contratou mal, o Guarani montou um elenco muito ruim, um elenco que está à altura da posição que ele ocupa nesse momento, na Série B do Campeonato Brasileiro. Não adianta dizer, nós temos o grupo para muito mais do que isso, né? Nas nossas análises aqui pré-campeonato, nós já dizíamos, o Guarani tem um grupo fraco. Tem um elenco fraquíssimo, né? Um elenco que vai sofrer muito na competição. Imaginávamos que talvez não sofrêssemos tanto pelo nível dos adversários, mas estamos vendo aí que, apesar do baixo nível dos adversários, o nível do Guarani é infinitamente pior. Eu vi um comentário no Twitter, eu não me lembro quem foi agora, rapaz, mas eu vou pedir perdão aqui, mas vou citar o comentário mesmo sem lembrar quem foi o autor. Ele falou, a gente assiste os jogos do Guarani
E não dá gosto, não dá vontade de ver os jogos dos outros times do campeonato. Porque o Guarani é infinitamente pior que todos eles. E é verdade. Parece um outro esporte, o praticado pelo Guarani. E é verdade. É verdade. A verdade é essa. Vamos abrir o programa com a, entre aspas, novidade. O Guarani tem técnico para a sequência da temporada, tá? Ou pelo menos para os próximos jogos, né? Na Série B do Campeonato Paulista. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Para a sequência da temporada a gente não sabe, né? Porque futebol é resultadista. Abro aspas aqui para a postagem do Guarani feita há 25 minutos, né? Nos seus perfis de rede social. Guarani fecha a contratação do técnico Pintado. Mãozinhas dadas. Pintado é o novo técnico do Guarani para a sequência da temporada. O treinador de 58 anos chega ao Brinco de Ouro nessa quarta-feira para comandar seu primeiro treino ao lado do auxiliar Fábio Félix e do preparador físico Jean Oliveira. O novo comandante chega para sua segunda passagem pelo clube bugrino. Na primeira vez que esteve no Brinco de Ouro, entre 2015 e 2016, foram 24 jogos e 55% de aproveitamento. Experiente, Pintado iniciou a trajetória como técnico em 2004, após encerrar uma vitoriosa carreira como jogador, sendo bicampeão da Libertadores e campeão mundial com São Paulo nos anos 90. À beira do campo, soma mais de 180 jogos entre as séries A e B do Brasileirão. Entre os trabalhos mais recentes, Pintado levou o Juventude de volta à Série A em 2020 e conquistou o campeonato estadual com o Cuiabá em 2022. No início desse ano, assumiu a Portuguesa durante a disputa do Paulistão, livrou a Lusa da zona do rebaixamento e conquistou a classificação às quartas de final, sendo desclassificado pelo Santos na disputa dos pênaltis. No currículo, o treinador também comandou América Mineiro, Goiás, Chapecoense, CRB, Paraná, Figueirense e Náutico, além de equipes paulistas como Mirassol, Ituano, Água Santa, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviário. Peraí, encerra a nota aqui, agora vou botar um apêndice. Cadê a piruada? Pintado, ex-técnico piruístico. Estão suprimindo isso para quê? Para tentar diminuir a revolta do torcedor? Eu não estou fazendo campanha contra o Pintado não, tá? Agora o Pintado é o técnico do Guarani, então, meu amigo, pernas para que te quero, vamos correr, vamos fugir enquanto dá tempo? Não dá para fugir, né? Então, Pintado é o técnico do Guarani Futebol Clube. É uma notícia que nós já sabíamos, assim, nós já esperávamos desde a saída do Júnior Rocha. O que mostra mais uma vez o péssimo trabalho do Conselho de Administração do Guarani, porque mesmo tendo um único treinador, saiu atirando para todos os lados tentando buscar outro, e aí contrata esse por incapacidade de contratar outro. Tá? Essa é a primeira verdade dos fatos, né? O segundo, Pintado é o técnico do Guarani. Entrevista coletiva marcada daqui a pouquinho no Brinco de Ouro da Princesa. Como infelizmente esse amigo de vocês está proibido de frequentar o Brinco de Ouro e participar das entrevistas coletivas, mesmo tendo seu credenciamento, ó, para você que está no YouTube aí, ó, tá aqui o meu credenciamento de imprensa no ano de 2024, tá bom? Mesmo tendo credenciamento para desempenhar o meu trabalho, estou proibido de acessar as dependências do Brinco de Ouro da Princesa. Parabéns aos envolvidos e muito obrigado. Obrigado, vocês estão me poupando combustível, né? Não estou gastando pelo menos gasolina, tá? A verdade é essa, gente. O Guarani está virtualmente rebaixado, mas nós vamos torcer muito para que o Guarani não caia, né? Por quê? Porque no futebol o impossível é Deus pecar, né? Vamos torcer. Esses são os contextos aí desse pré-programa, né, dessa abertura de programa. Convido vocês para virem para o WhatsApp. Sei que a audiência vai estar menor, porque muita gente achou que não teria programa hoje por conta do horário, mas mande sua mensagem, vamos tentar salvar um bugre online aqui. Antes de chamar vocês para o WhatsApp, eu recebi várias mensagens aqui no meu WhatsApp pessoal agora, de pessoas que integram o grupo de WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani. Eu preciso dizer a todo mundo, e eu sempre soube que isso aconteceria, tá? Sempre soube que isso aconteceria. Em algum momento, essa divisão política pela qual passa o nosso país atingiria a Rádio Planeta Guarani. A Rádio Planeta Guarani ela é a partidária, ela é a política nacional. A única política que nos interessa é a política do Guarani Futebol Clube. Nenhum de nós aqui nunca nesse microfone vai falar sobre tendência política. Às vezes escapa uma coisa ou outra e eu imediatamente contorno. Eu digo, olha, esse não é o nosso tema, tá?
Quando aconteceu o evento lá da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com o governador e mais deputados e outras autoridades aí, municipais e tal, a gente disse, nós não falaremos sobre o tema. Na rádio, não. Tá? Eu peço que todos nós, integrantes da equipe Planeta Guarani, amigos ouvintes da Rádio Planeta Guarani, que todos nós entendamos que nós estamos aqui pelo Guarani. Nós não estamos aqui por Lula, por Bolsonaro, por quem quer que seja, por pão com mortadela ou por gado. São termos que a gente abole aqui do nosso dia a dia. Isso não nos interessa. E eu peço a todos vocês que continuem ouvindo a Rádio Planeta Guarani, porque eu faço questão da audiência de cada um e da companhia de cada um aqui no nosso dia a dia. Esse é o meu pedido para vocês. Tá? A Rádio Web Planeta Guarani não mistura política nacional com Guarani Futebol Clube. Vocês, individualmente, podem misturar à vontade, mas a Rádio Web Planeta Guarani não. Tá? Então, o nosso conteúdo é todo voltado aqui para falar do Guarani Futebol Clube. E acreditem, isso já nos tira o sono. Isso já nos tira, muitas vezes, até o centro de lógica das coisas. Às vezes a gente para pensar antes de falar e ainda assim fala o que não deve. Tá? Então, isso posto, vem para o WhatsApp e vamos falar do Guarani Futebol Clube, que é o que nos interessa, é o único assunto que nos faz ligar esse microfone. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os nossos parceiros e patrocinadores. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97-409-0875. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. Agradeço demais ao Dr. Pedro Basti Jorge, ao Dr. Rafael Basti Jorge da Clínica Sou, do portal soumaisbemestar.com.br. Agradeço demais ao Roger Aires, da Massa Boa Alimentos Congelados, representante exclusivo da marca para Campinas e região. Agradeço demais ao Mário Nucci, nosso mais novo integrante aqui da GM Tendas Galpões, também pela confiança. Agradeço ao Leonardo Gonçalves, da Green Lion Gráfica e Comunicação Visual. São as marcas que apoiam o nosso trabalho aqui no dia a dia e é graças a elas todas que nós falamos com vocês diariamente, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado pela confiança, primeiro, no nosso trabalho. Começo repercutindo as poucas mensagens que temos. Um pouco grande, Rivelino, mas vamos lá. O Rivelino Marques manda a primeira aqui. Bando de M, a M tá grande, muito, né? Tá na cara que o CA tá rachado, ou será que é o objetivo de ir para a Série C? Motivos não faltam para se imaginar. 2 mudanças urgentes para salvar o nosso grande Guarani Futebol Clube, o primeiro campeão do interior. Não é o primeiro, é o único, Rivelino. Não é o primeiro, não, é o único. Primeiro, ter um presidente, quem manda e vai levar porrada. Hoje temos 8 elementos, vulgo CA e o cunhadinho, não temos como saber de quem é a caca. Segundo, eleições para presidente com os sócios campeões também. Se nada mudar, corremos muito risco. Cair para a Série C é o dos menores. Pelo amor de Deus, pedem para sair, vulgo CA e o cunhadinho. Se nada for feito, estaremos indo para o fim. Velino, o Guarani passou por um processo eleitoral. Essas pessoas foram eleitas. Até com o meu apoio aqui, naquele momento. O Guarani precisa de soluções.
eleição com sócio-torcedor votando, desculpa, eu sou absolutamente contrário. E eu explico por quê. É muito simples para uma pessoa. Nós temos denúncias e mais denúncias de sócios fakes plantados no aspecto, no bojo dos sócios patrimoniais do Guarani Futebol Clube. Se isso acontece num aspecto onde o cara tem que fazer uma ficha de associação, pagar para comprar um título, pagar uma mensalidade alta, caríssima. Imagine o que acontece onde o cara vai lá, preenche uma proposta de associação, paga 50 ou 60 reais por mês de mensalidade. Nós teríamos o implemento de muito mais gente questionável, vamos deixar dessa forma aí, tá? Votando. Isso que você defende é uma faca de dois gumes. Ela pode acontecer tanto para um lado, o lado da destituição, ou da saída, ou da derrocada de quem hoje comanda o Guarani, quanto para o lado da permanência de quem hoje comanda o Guarani Futebol Clube. O Guarani precisa ser repensado, o Guarani precisa resolver os seus problemas. Ele não precisa criar um outro problema, tá? E eu não acho que cair para a Série C é o menor dos nossos problemas. Eu acho que um dos menores, perdão. Eu acho que é um dos maiores. Porque nós temos um comprometimento de receitas aí por conta de tudo que está passando, causada pela atual gestão do Guarani Futebol Clube. Mas eu respeito a sua opinião e dou espaço para que você a divulgue, tá bom? Um abraço, meu irmão. Não me queira mal, não. É só meu jeito de pensar, tá? Vamos ouvir o Edu Boca, um áudio curtinho, 35 segundos. Solta a voz, Edu. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Bugrinada. Ortiz, o Pintado na primeira passagem, eu gostei dele e tal, mas depois ele não teve boas campanhas, né? Falar a verdade, ele é um técnico mediano para baixo. Não é o que a gente precisava nesse momento. Mais um erro da diretoria. Essa é a minha opinião, né? A opinião, se fosse boa, né? A gente não dava, a gente vendia. Mas é isso aí. Até mais, doutor. Valeu, meu amigo Edu Boca. Edu, Pintado não é o nome que eu gostaria de ver comandando o Guarani. Não é. Talvez tenha o perfil, não o nome, tá? Principalmente embasado nos trabalhos recentes do Pintado. Eu trouxe um levantamento ontem de que o Pintado, nos últimos 36 jogos em que ele comandou equipes, ele conseguiu 8 vitórias. É muito pouco, né? Isso em uma temporada toda. Pega o Campeonato Paulista do ano passado, onde ele comandou a Inter de Limeira por 11 partidas, e depois todos os demais trabalhos dele, né? Entre eles um trabalho à frente da Piruada, tá? 8 vitórias em 36 jogos, é muito pouco, né? O momento do Pintado não é bom. O Pintado lá de 2015, 2016 pode ser diferente do Pintado 2024, até porque 8 ou 9 anos separam, né, os dois profissionais. Muitos conceitos podem ter mudado, conceitos podem ter envelhecido, mas a contratação do técnico do Guarani aconteceu por eliminação, Edu. O Guarani não contratou o técnico que queria ou que nós gostaríamos. O Guarani contratou o técnico que foi possível contratar, né? O técnico que foi possível contratar. E agora nós toleramos isso, né? O Pintado tá aí. Só nos resta torcer, Edu. Infelizmente, só nos resta torcer, né? Ô Marcinho Carvalho, obrigado. Eu estava ouvindo um pedaço, Márcio, enquanto terminava de preparar o material aqui para a gente entrar. Boa tarde, Ortiz. O Elias Ares fez um belo desabafo solidário por você. Eu gravei a tela e o áudio, achei espetacular. Vamos ouvir um trechinho, então, do que falou o Elias Aredes. Eu estava ouvindo, viu, o Márcio? Estava ouvindo. Mas vamos ouvir. Até para eu poder agradecer, eu não sei tem que ter cobrança! O Guarani está no Z4 afundado na lanterna. Nenhuma rádio... Eu não vou procurar porque eles não vão dar entrevista para mim. Não vão dar. Agora as rádios aí com 2 horas de programação, não há nenhuma declaração do presidente do Conselho Deliberativo, não há nenhuma entrevista do presidente do Conselho de Administração, não tem nenhuma entrevista com o CEO. E outro detalhe que é importante falar aqui.
O nosso companheiro Marcos Ortiz está excluído da cobertura do Guarani e ninguém fala nada! Nenhuma rádio, nenhum portal! Que sentimento de classe é esse? Entrou uma propaganda aí, né, Márcio? É um absurdo um profissional estar excluído da cobertura do clube! Ele tem direito sim! Ah, mas ele trabalhou na administração! Não interessa! Liberdade de expressão acima de tudo! Liberdade de imprensa acima de tudo! Obrigado. Terminou aí a explanação do Elias. Primeiro agradecer, né? Agradecer porque é uma pessoa que publicamente tem coragem, né, de falar o que é preciso às vezes, né? Não é a primeira vez que eu ouço na fala do Elias Aredes essa intervenção assim, mas ele trabalhou na administração. Eu não trabalhei na administração atual, né? Não. Eu trabalhei para o Guarani Futebol Clube no departamento de comunicação, né? Montando, estruturando, equipando com equipamentos meus próprios o departamento de comunicação do Guarani Futebol Clube, e não a gestão, né, do Guarani Futebol Clube. E isso foi no CA anterior, não no CA atual. Só para pontuar. E o fato de ter trabalhado no Guarani não tira de mim o direito de continuar falando do Guarani. É preciso ter coragem, né, para continuar falando do Guarani. Como é preciso também ter coragem para defender um companheiro, né, não de profissão, mas de classe, né? Não é a minha profissão ser cronista esportivo, mas é a mesma classe, né? É necessário ter coragem. Eu digo sempre aqui que eu discordo de muita coisa que o Elias fala, mas eu respeito o que ele fala. Ainda que eu discorde, eu respeito. E assim como ele também, hein? Hoje nós não conversamos mais tanto quanto conversávamos antigamente. Mas ele também, eu falo muita coisa com as quais ele não concorda, e nunca tivemos uma discussão que seja, nunca. E somos amigos há anos, muito mais de 10, acho que muito mais de 15 de convivência aí falando de Guarani, tá? Então, Elias, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, de coração. Só que hoje eu não volto, enquanto essas pessoas lá estiverem, eu não volto. Não volto pro dia a dia do Guarani. Onde não me querem, não me cabe, meu amigo. Obrigado, meu irmão, viu? Um abraço. Hoje nós não teremos Rádio Planeta Guarani na entrevista coletiva de apresentação do técnico Pintado. É uma pena, né? Não teremos. Um abraço, viu? Obrigado, Elias. Obrigado, Márcio Carvalho. Obrigado mesmo. O seu Valdir Montanhar, boa tarde, tô de folga e na escuta e na TV. Ô, seu Valdir, obrigado. Tá no YouTube também. Muito obrigado, viu? Deixa eu passar rapidinho aqui no nosso YouTube. Vamos pegar o que nós tivemos de opinião por enquanto, para a gente começar. Acho que é desnecessário também. Eu tinha separado aqui a entrevista coletiva tópicos da entrevista coletiva do Marcelo Cordeiro, mas eu acho desnecessário. Acho que cai o conteúdo, né? O anúncio do Pintado a confirmação do Pintado já transforma a entrevista coletiva do Marcelo Cordeiro ontem em material requentado, né? Caiu, né? Não tem mais contexto, né? O Felipe Arendite, a primeira mensagem aqui no YouTube, tá difícil, Ortiz. O Pintado mal chegou e a gente só consegue pensar até quando fica, porque já sabemos que provavelmente não dura. Que fase, o que fizeram com a gente. É o que eu disse no começo, né, o Felipe. O Pintado, eu não posso dizer que o Guarani definiu o treinador pro restante da competição, né, pro restante da temporada, né, porque se não conseguir resultado, não fica, né. Não conseguiu o resultado, não fica, né? E a chance de conseguir resultado é muito pequena, no meu entendimento. Mas tem a janela de transferência. Já falei que eu sou pessimista em relação a essa janela. Daqui a pouco nós vamos falar de mais um nome. Um abraço, viu, Felipe? Joel Ferrari, boa tarde, Ortiz. O Pintado, quando passou pelo Guarani, teve um aproveitamento de 55%. Com esse número, dá para evitar o rebaixamento, vai depender das contratações, vamos rezar. Então, esse é o problema, Joel. Eu não consigo acreditar nas contratações mais. Aliás, na verdade, eu não consigo acreditar nas pessoas que contratam. Tá? Vou ilustrar aqui, ó, o nome que surge agora. O Guarani teria tudo acertado com o volante Gabriel Bispo. O jogador tem 27 anos, 1,77 m de altura. Gabriel Bispo foi revelado pelo Vila Nova de Goiás, passou pelo Comercial, Bahia de Feira de Santana, Vitória, Juventude,
Foi negociado com o Cups, acho que é esse o nome, da Finlândia. Esteve por lá nas temporadas 22 e 23 e voltou ao Brasil no começo da temporada 2024 para jogar pelo Paysandu. Fez 16 jogos pelo Paysandu nessa temporada. Ó. Ele jogou 2 jogos pela Copa Verde, 11 jogos pelo Campeonato Paraense, 2 jogos pela Copa do Brasil e 24 minutos na estreia do Paysandu contra o Santos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa partida aconteceu no dia 20 de abril. Hoje é 19 de junho, faz 2 meses que ele não joga. 2 meses. Serviu para 24 minutos no Paysandu, que é um dos times que briga contra o Guarani, né, com o Guarani, contra o rebaixamento. É esse o perfil das contratações que estão chegando. É o centroavante do Tondela, é o zagueiro do Chaves, tinha que ser o Chaves, né? Ambos lá de Portugal. É o volante que não serve para o Paysandu. Eu quero muito queimar minha língua, Joel. Quero muito, tá? O problema não é a janela, o problema é as pessoas que estão comandando o processo na janela, são as mesmas. E a receita eu já conheço. Vamos torcer, meu amigo, vamos rezar, como você bem termina aqui. O Marco Barros, boa tarde. Como monta um elenco sem um volante de marcação? Rafael, meio tonto, mostrou personalidade. Injustificável jogadores como Margon, Reinaldo, Ayrton, Diogo Matheus. Concordo, totalmente. Totalmente. E aí a gente vê... Pergunta que eu fiz até no jogo de ontem, Marco. Nós vimos o menino jogar lá, o Vinícius Diuji, jogar pela lateral esquerda do Guarani, no tempo que teve em campo. Anos-luz à frente do Vinícius Cauê. E esse menino estava no banco de reservas no jogo contra o Avaí, lá na ressacada. O nosso grande problema foi a lateral esquerda nessa partida, né? O Heitor improvisado, com o pé torto ali na lateral esquerda. Bota o menino para jogar, né? Algumas coisas não têm respostas. O Clint, sincero, o cenário ficou ótimo. Ô, Clint, obrigado. Eu botei o croma, né? Tirei o fundo real e botei um croma só. O Caio Dantas ontem provando que se for bem municiado é bola na rede, que a diretoria e o contratante dos boleiros compreenda que o meio de campo do Guarani está extremamente carente. Sim. Ontem ele foi municiado, fez gol. Ele tinha perdido um único gol até agora. Né? Ele perdeu um gol pelo Guarani. A única bola que ele tinha recebido de fato ele perdeu e ontem fez 2. Poderia ter feito mais até, né? Não que tenha tido chance e tal, mas poderia ter feito mais, né, Clint? Isso mostra que o nosso, como eu disse quando soube da contratação do centroavante vindo de Portugal, eu disse, o nosso problema não é esse, já começa contratando errado, né? O nosso problema é volante, o nosso problema é zaga, o nosso problema é lateral, o nosso problema é meia, o nosso problema é atacante de beirada, o nosso problema não é centroavante. Centroavante nós temos o Caio Dantas, temos o Paraíso, temos até o Rafael que pode fazer a posição, né? Nosso problema não é esse. Mas a distorção de realidade na qual estamos envolvidos faz a gente engolir mais um centroavante vindo lá de Portugal, um ilustre desconhecido. Torcer para dar certo, né? Torcer para dar certo. Vamos torcer. Obrigado, viu, Clint? Pessoal do YouTube aí, muito obrigado. E hoje tá prejudicada a audiência, eu entendo, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos pro WhatsApp agora. Guilherme Sampaio chega com o áudio nosso de cada dia. Vamos ouvi-lo. Solta a voz, Guilhermão. Fala, Ortiz. Boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão nos ouvindo. Ortiz, o negócio tá complicado. A gente continua patinando na lama, né? Não sai. Estamos bem atolado mesmo, né? O resultado do jogo de ontem foi decepcionante, não só pelo resultado em si, mas porque o time teve entrega, né? Primeiro tempo achei que foi abaixo do esperado, né? Mas é aquilo, né, cara? Quando você faz as coisas de forma errada, né? Que está sendo feito desde o início do ano, né? Desde o final do ano passado, melhor dizendo, querendo ou não, a má sorte acompanha. A má sorte acompanha. É impressionante como a má sorte acompanha os incompetentes, né, cara? Eu não sou muito adepto, né, de boa sorte, má sorte, né, apesar da gente usar às vezes como força de expressão, né, mas eu acredito em trabalho bem feito e mal feito. Você faz um bom trabalho, impressionante como a sua sorte muda,
você faz um trabalho porco, um trabalho... Bom, não vou nem falar a palavra que veio na minha cabeça, que um trabalho como esse CA está fazendo, acontece tudo dá errado, né? É má sorte, é aquele tarde de Salatiel, lá entra na área, dribla 3, 4, chuta, a bola desvia, entra. É jogador do Guarani que coloca o pé na frente da bola, a bola não entra ou bate na trave, bate na linha e sai. Mas, cara, é mais um desabafo mesmo e eu não sei, eu tô com esperança de que as coisas vão dar certo com o Pintado. Às vezes não é o nome que a gente queria, mas às vezes pode ser o errado que dá certo, né, cara? Não sei, alguma coisa me diz que a gente vai sair disso, que as coisas vão começar a caminhar com o Pintado, não vai ser da noite pro dia, né? Mas eu acredito ainda que vai dar certo. Valeu, Guilhermão. A fé é individual, né? Todo mundo acredita naquilo que move, né? E se nós não acreditássemos, não que eu espere, mas se não acreditasse que o Guarani é capaz de reverter a situação, não teria para que continuar falando aqui, né? Sobre sorte, Guilherme, eu costumo dizer que sorte é a junção do trabalho e da competência, né? Você trabalhou direitinho, teve competência, você vai ter sorte, né? Vai colher os frutos da sorte, que é o resultado do trabalho e da competência, né? O trabalho está sendo feito, não tem competência, a sorte não vem. Tem competência, mas não trabalha, a sorte não vem, né? Vamos torcer, velho. Vamos torcer. É o Pintado, é o Pintado. Agora, gostando ou não gostando, é o técnico do Guarani para a sequência da Série B. Até que ponto, até que momento também não sabemos. Não dá para dizer que é para o restante da competição, né? Um abraço, Guilhermão. Obrigado, viu, pelo desabafo aí. Estamos aqui para isso também. Vamos junto. Vamos junto. A entrevista coletiva de apresentação do Pintado está marcada para as 14 horas. Isso foi repassado no grupo da imprensa às 12 horas e 24 minutos. Ou seja, a imprensa campineira tem 1h30 para se locomover até o Brinco de Ouro para uma entrevista coletiva. O Guarani não se programa para nada. O Guarani não consegue se programar para nada. O que custava ao Guarani, já que o Pintado está praticamente acertado aí há vários dias, o que custava para o Guarani ter anunciado o nome do Pintado ontem, logo após a partida, né? Terminou o jogo, terminou a coletiva do interino Marcelo Cordeiro, solta a nota, confirma o novo treinador e já convoca a entrevista coletiva para hoje, às 14 horas, né? Mas não, a falta de planejamento é de modo geral, né? Bom, vamos rodar aqui, vamos ouvir o comentário do Cleiton Vendemiato. Só vou pedir desculpas, o comentário do Cleitão traz uma fala sobre a não chegada, ou não anúncio, né, do novo treinador, e por incrível que pareça, o Cleiton mandou o comentário, 1 minuto depois saiu a nota do Guarani, postando sobre a chegada e o acerto do Pintado, tá? Mas vamos ouvir o Cleiton falando ainda sobre o jogo de ontem, falando sobre a situação do Guarani, fazendo o seu desabafo também. Solta a voz, Cleiton Vendemiato. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde também para a nossa amiga ouvinte, ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nessa quarta-feira, meio de semana, né? E mais uma vez a gente é obrigado a desejar um muito boa tarde pro forma em relação ao Guarani Futebol Clube, né, Ortiz? A gente está aqui hoje fazendo um programa em ritmo de velório, né? Em ritmo de velório de um time que empatou ontem. Olha, o Guarani conseguiu conquistar 1 ponto diante do Ituano, que aliás, e por 2 oportunidades esteve completamente perdido, né? O Guarani perdia por 2-0, foi buscar o empate, toma o terceiro gol aos 41 minutos do segundo tempo, o terceiro gol, e depois ainda tem forças para buscar um empate, né? E mesmo com essa questão adversa, e depois superada, né, buscando o empate por 2 vezes no placar, nós estamos aqui falando com um clima de velório, porque por mais que o empate tenha sido buscado, por mais que a gente tenha visto um time que tenta se superar, que tenta guerrear, não há razões para a gente acreditar que o Guarani vai mudar essa situação.
Não há subsídio para a torcida entender e esperançar que lá na frente a coisa pode mudar, né? O Guarani tem um time de guerreiros, é verdade. Eu não tenho como não falar que esse time do Guarani não é guerreiro, que esse time do Guarani não se entrega. Não tem como falar nada disso. Só que para uma Série B de Campeonato Brasileiro não adianta você ter só um time guerreiro, só um time brigador, só um time comprometido. Não adianta. Se você não tiver um mínimo de técnica, não tem como você se superar, né? Não tem como você vencer a falta de qualidade técnica de um elenco somente com briga, somente com disposição. E isso é muito triste de observar no Guarani, falta muita qualidade. O Ituano, no primeiro tempo, já poderia ter saído com a sua situação definida para o intervalo, não o fez, né? Saiu vencendo por 1-0, mas não definiu a partida. Depois, praticamente definiu, só não contava com esse espírito guerreiro do Guarani para poder buscar o empate, né? Apertou mais um pouquinho e fez o gol, o terceiro gol, e depois não contava de novo com o espírito guerreiro, achando que fosse um golpe mortal, permitiu que o Guarani empatasse. Mas nós estamos falando que o Guarani fez tudo isso contra o vice-lanterna, que só não é pior que o próprio Guarani dentro da tabela da classificação. Então, a situação dentro do Guarani, ela é completamente caótica, ela é algo que nos incomoda porque nós não conseguimos ver solução, nós não conseguimos olhar adiante e perceber que uma mudança de rota é possível. E isso é extremamente complicado. Enquanto isso, a gente observa, e a gente sempre vai bater nessa tecla aqui. A gente teve ontem, provavelmente, o último jogo do Marcelo Cordeiro como técnico interino do Guarani. Muita gente cravava que a apresentação do novo treinador seria ontem após a partida. Aí viram que não aconteceu. Disseram que a apresentação do novo treinador deveria acontecer nesse período da manhã. Ela também não aconteceu. E não sabemos se vai acontecer no final da tarde. Sabe por que a gente não sabe? Porque ninguém, mais uma vez, aparece para falar com o torcedor. A covardia, a frouxidão desses que integram a administração do Guarani, ela é de um absurdo que não tem como mensurar. Não é possível, Ortiz, que eles vejam tudo o que está acontecendo, que eles não percebam o semblante preocupado do torcedor e ajam como se estivesse tudo bem. Sabe, é de uma insensibilidade, é de uma indiferença essa mostrada com a torcida, que está promovendo na torcida uma indiferença para com o Guarani. O resultado a gente vê nas arquibancadas. É muito difícil, é uma situação que eu confesso, Ortiz, eu não vi, nem nos piores momentos de um passado recente do Guarani, eu não vi essa indiferença. Seja do clube para com a sua torcida, seja da torcida para com o Guarani Futebol Clube. E isso é um sinal muito claro de que se a gente não tiver alguma mudança de rumo total dentro do Guarani, o futuro do Guarani é tenebroso, é triste, e repito o que eu te disse algumas rodadas lá atrás. Se isso não for mudado, nós em breve vamos ter que nos reunir para refundar o Guarani. Porque nesse estado de coisas, com essa corja e seus asseclas que hoje estão à frente do Guarani, a gente tem pouquíssima perspectiva de futuro em termos de Guarani Futebol Clube. É isso, meu amigo. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Coitão, obrigado pelo comentário, obrigado pelo áudio, viu? Eu sei que é sincero. Eu tenho que pensar para falar, gente. Tá tão difícil falar que eu tenho que pensar para falar mesmo. Acho que nós não vamos precisar refundar o Guarani Futebol Clube. Acho que não chegaremos a esse ponto, tá? Eu disse ontem e já disse outras vezes, né? Muita gente fala assim, o ódio é o contrário do amor. Não, pelo contrário. O ódio e o amor são o mesmo sentimento, né? Só que em pontos opostos, mas não contrários, né? Se você odeia, é porque você nutre sentimento. O inverso do amor é o desprezo.
E o que as pessoas que comandam o Guarani Futebol Clube hoje dão ao seu torcedor é isso aí, o desprezo. Gastam dinheiro do clube fazendo reformas num estádio que não nos pertence mais, investem numa estrutura para contratarem jogadores de qualidade ruim, qualidade média. Tem exceções? Tem exceções no elenco do Guarani, tem sim. Mas de um modo geral as contratações são de qualidade média para baixo, né? Jogadores longe das tradições do Guarani Futebol Clube. Investem o dinheiro do clube para pagamento de dívidas que tem que ser pagas. O que eu contesto não é isso, o que eu contesto é o momento da decisão, né? Imagine agora o Guarani rebaixado para uma Série C, tendo que arcar também com uma recuperação financeira, né? Uma recuperação judicial, comprometendo aí boa parte do seu orçamento, né? Fiz uma conta boba hoje pela manhã. O Rubão teve aqui hoje, o Rubens Corrente, nosso grande amigo Rubens Corrente. Não é o Rubão dirigente do Guarani, gente. É o Rubens Corrente, que um dia integrou a equipe Planeta Guarani. Deixa um grande abraço para o Rubão também. Nós fomos conversando e eu fiz uma conta boba para ele. Vamos supor, o Guarani tem uma previsão orçamentária de 50 milhões. Vamos supor, arredondando números, tá, que o Guarani gaste aí 1 milhão mensal para pagamento de recuperação judicial e parcelamento de dívida tributária. Arredondando os números, o Guarani vai comprometer 1/3 do seu orçamento. 1/3 do seu orçamento de 50 milhões para pagamento de dívidas. Mas as penhoras, elas eram limitadas a 20%. O que é mais difícil? Perder 30 por acordo ou 20 por penhora? Ah, mas aí teve parcelamento, no parcelamento teve desconto. Concordo. Teve desconto, mas compromete menos o caixa, 20% de penhora, do que 30% de acordo judicial, né? De acordo para pagamento, porque aí você é obrigado a pagar, né? E isso não é feito para o período de duração da atual gestão do Guarani. Esse é um processo que vai levar de 10 a 12 ou 13 anos, né? Vamos exagerar, 13 anos para ser cumprido. 13 anos. O mandato de um conselho de administração do Guarani é de 3 anos. Então, o mandato atual vai englobar 2 anos, né, desse processo aí, ou 1 ano, porque nesse ano acho que nada se paga, ou talvez no segundo semestre, né? Então vamos botar 2024 no balaio. 2024 e 2025 na atual gestão. 26, 27 e 28, uma segunda gestão comprometida. 28, 29, 29, 30 e 31, mais uma gestão comprometida. Nós temos aí 8 anos abrangidos. O 9º ano, o 10º e o 11º ano comprometidos, né, também, terceira gestão, quarta gestão, e o começo de outra gestão, para que nós cheguemos aos 13 anos aí de acordo. Então, isso precisa ser muito pensado. Isso não é uma decisão que tem que ser tomada no calor do momento. Isso dificulta demais a nossa situação. E com perda de receita, dificulta ainda mais, né? Mas eu acho até que o Guarani não vai precisar ser refundado, Cleiton. O Guarani precisa de gente que goste do Guarani, que respeite o torcedor do Guarani, né? A situação dentro do campo é horrorosa, é vexatória. O Guarani virou motivo de chacota. O Guarani tem 5 pontos, né? Só para exemplificar aqui o que eu escrevo na matéria do Planeta Guarani, a campanha do Guarani já é pior do que a campanha do Guarani no Campeonato Paulista. Por quê? Porque o Guarani, em 11 jogos do Campeonato Paulista, fez 7 pontos. O Guarani, em 11 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, fez 5. Já é pior. E ela será pior de qualquer modo. Ainda que o Guarani ganhe do CRB na próxima partida, o Guarani chega a 8 pontos em 12 jogos. E o Guarani no Campeonato Paulista fez 10 pontos em 12 jogos. Então, eles conseguiram piorar o que já era ruim. Mas dentro da cabeça deles, e eu vou me atentar aqui à postagem feita pelo vice-presidente Rubens Vicente Júnior no seu Twitter, né, antes do início do campeonato, onde ele dizia que queria se encontrar com o torcedor do Guarani no final do ano com esse elenco, comemorando o acesso. Um elenco que nós aqui dizíamos o tempo todo que era contestável, fraco, carente, mal montado, com investimentos parcos.
Não dá pra entender, né, Coitão? Não dá, né? Vambora, meu amigo, vambora. Desculpa se eu frustro vocês não falando do jogo de ontem, tá? Um carrossel de emoções ontem, né? O Guarani sai perdendo por 2-0, consegue buscar um empate para 2-2, logo em seguida toma o terceiro gol. No final do jogo consegue fazer o terceiro gol, empata a partida. Futebol, eu disse isso ontem até para não ser repetitivo, porque o pós-jogo está aí nas reprises. Futebol é feito de equilíbrio defensivo com equilíbrio ofensivo, né? Não adianta você fazer muitos gols e sofrer muitos gols. Se você fizer menos gols e sofrer menos gols, você pode ganhar jogos, né? Você pode ganhar jogos, então é preciso equilibrar, né? Equilibrar a coisa. E o Guarani não tem equilíbrio. O Guarani é 8 ou 8, não tem 80. É 8 ou 8. Esse é o equilíbrio do Guarani, né? Um abraço, viu, Coitão? Obrigado, meu irmão. Vamos junto. O Beto de Piracicaba. Ô, Beto, fazia tempo. Boa tarde, Ortiz. Boa sorte ao Pintado. Estamos precisando. Ele fez um excelente trabalho na Chita. Agora receber uns 10 nãos de técnico mediano é duro, viu? Teve alguns... Beto, eu preciso colocar uma coisa aqui. O que a imprensa diz não necessariamente é verdade, né? Então são nomes que surgiram na imprensa. A gente fala aqui de 11, 12 técnicos e tal, mas nós não sabemos quais desses técnicos de fato foram procurados pelo Guarani, né? Nós sabemos de alguns, né? Não de todos. Não sabemos. Mas o fato de o Guarani ter o Pintado desde o primeiro dia à sua disposição, pronto para assumir o Guarani, passar por esse tempo todo sem anunciar o Pintado, mostra que o Guarani estava no mercado em busca de outro treinador, né? E que só trouxe o Pintado porque não tinha outra alternativa. Agora o técnico do Guarani é o Pintado, né? Agora é o Pintado. Eu espero que o Pintado não seja o novo Marcelo Chamusca na história do Guarani, né? Porque o Chamusca lá em... Perdão, a garganta tá ruim hoje. É o jogo de ontem. O Chamusca lá em 2022, antes da chegada do Mozart Santos, né? Foi duro, né? De engolir, né? Foi duro. E era um treinador que tinha sido vice-campeão. Tinha conquistado um acesso pelo Guarani em 2016, né? No ano seguinte. Né? Aliás, no ano da saída do Pintado, porque o Pintado saiu ao final da Série A2. Ele foi o técnico que sucedeu o Pintado. O Pintado sai do Guarani no final da Série A2 e o Chamusca chega para comandar o Guarani no Brasileiro da Série C. Né? E agora? Tomara. Pintado, boa sorte para você, sucesso, cara. O Marco, boa tarde, Marco. Contratações, fim de feira já preocupam a torcida. Nada justifica jogadores como Marlon, Reinaldo, Ayrton, Diogo Matheus, 2 laterais esquerdos. Se nesta posição tem jogador da base com qualidade superior, trazer aposta de centroavante tendo Eliseu na base, melhor trazer 6 jogadores que fossem titular, o resto completa com a base, aproveitando alguns jogadores do elenco atual. Essa é a receita para você reforçar o elenco, né, Marco? Você, contando com atletas formados nas categorias de base, você diminui o custo, né? E aí sobra, em tese, dinheiro para você contratar jogadores com mais investimento, né? Se você tem aí 3 jogadores da base entre os titulares do Guarani, o peso, o custo, né, financeiro do time titular já diminui. Né? Então você pode investir mais em jogadores titulares. Né? E se tem 3 da base compondo o time titular, é porque tem qualidade para compor o time titular, não é porque é da base. Né? 3 jogadores, sobram 8. Você contrata aí 4 de um nível maior para serem titulares, meio que incontestáveis, gastando mais. Usa 4 do elenco atual, a gente consegue encontrar 4 jogadores no elenco atual em condição de serem titulares do Guarani. Está montado um time titular, né? E tem um incremento lá de alguns da base no banco de reservas também com qualidade e outros com menos qualidade, mas com alguma qualidade, né? Tá montado. Mas o Guarani vai na contramão. A pior coisa, a melhor e a pior, né? Como é que uma coisa boa pode ser chamada de ruim, né? Aquela receita de 2022 conquistada pelo Rodrigo Pastana e pelo Mozart Santos lá, que evitou o rebaixamento do Guarani, custou muito caro ao Guarani. Por quê? Porque ali o Guarani aprendeu com o Rodrigo Pastana que dava para tentar ganhar dinheiro contratando jogador desconhecido, botando esse cara para jogar e ganhando dinheiro na negociação. Foi assim com o Yuri Tanque, foi assim com o Richard Rios, foi assim com o Jamerson, né?
Depois foi assim com o Derek também. O Derek saiu por uma boa monta, né, do Guarani. Então o Guarani achou que aquilo era praxe, que aquilo não era exceção, era regra. E na verdade aquilo é exceção, né? Aquilo é exceção. Mas o que de pior poderia ter acontecido com o Guarani foi aquele sucesso, mas ao mesmo tempo foi o de melhor. Por quê? Porque o time evitou um rebaixamento, né? Evitamos o rebaixamento ali naquele momento. Mas essa receita ficou encalancrada lá no Brinco de Ouro da Princesa e hoje os dirigentes do Guarani apostam nela e estão com esses nomes aí que nós estamos divulgando de interesse do Guarani, confirmando isso, né? Seguimos com os mesmos nomes, com as mesmas apostas, né? O Beto, de Beto para Beto, né? O Beto de Piracicaba primeiro, agora o Beto. Olá, Planeta Guarani. Olá, Beto. Rezar para dar certo o pintado. Ortiz, dessa vez iremos jogar com 3 volantes agora. Resta saber se tem 3 volantes, né? Se tem 3 volantes, né? Esse menino que eu falei agora é primeiro volante, né? Primeiro volante, o Gabriel Bispo, né? Primeiro volante. Pode ser que melhore, né, Beto? Pode ser, pode ser. O Guarani com 3 volantes pode melhorar. Ele precisa de equilíbrio defensivo e ofensivo. Ele precisa fazer gols e não sofrer gols, né? Não adianta você fazer 5 gols em 2 jogos e tomar 6 gols em 2 jogos, né? Não adianta muito, né, Beto? Um abraço. Sucesso pro Pintado, cara. É tudo que eu posso desejar aqui. O Júnior de Jacareí. Boa tarde, Otis. Tá complicado torcer pro Guarani. Ninguém aguenta mais essa diretoria. Que ano terrível. Abraço. Não vai ser fácil, Junião. Esse ano não vai ser fácil pra gente não, viu? Eu gostaria muito de chegar ao final do ano. Tô rezando, pedindo a Deus para que a gente consiga ficar no ar até o final do ano, Junior. De verdade. Por vários motivos, viu? Por vários. Solta a voz, Jair Sampaio. Fala, Ortiz. Boa tarde. Tudo bom? E pelo jeito o Pintado já chegou indicando o jogador, né? Esse volante, o Gabriel. Fiz uma breve pesquisa aí, vi que foi jogador dele em 2020 pelo Juventude, né? Eu não conheço, mas, enfim, jogou com o Pintado em 2020, já se foram 4 anos, né? Complicado. Jogador que não serve pro Paysandu e ainda comer banco pro Leandro Vilela, não dá para esperar muita coisa, né? Só mudando um pouquinho, ele foi titular, né? Ele foi titular no começo do ano, né? Ele perde a titularidade no Brasileiro da Série B e já estava sem contrato também com o Paysandu, né, Jair? Mas é isso. E essa negociação não aconteceu em um dia, né, Jair? Então, prova mais uma vez que o Guarani já tinha um acordo com o Pintado há algum tempo, né? Ainda que não um contrato assinado, um acordo com o Pintado já há algum tempo para dar tempo, inclusive, dele indicar jogador, né? Gabriel Bispo, jogador de confiança do Pintado, com quem trabalhou no Juventude, na campanha do acesso lá do Juventude em 2020, né? Gente, que Deus ajude o Guarani, vai. Eu sei que Deus tem coisa mais importante para fazer, mas dá uma olhadinha para nós nesse momento, porque a coisa aqui tá feia, tem um povo aqui precisando muito de você, Deus, tá? Deixa eu ver de quem que é. O Fernando, fala Fernando Guimarães. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Já sabemos de todo o caminho errado que a diretoria fez e está fazendo. Nos resta sempre contestar e torcer. Eu tenho fé que vamos escapar. Fernando, fé eu não tenho. A fé ela é individual. Eu tenho esperança. Pode ser? Serve? Dá para trocar os dois termos? Fé por esperança? Porque, mas é a mesma coisa. Não é. A fé é cega, né? A fé é aquilo. Eu acredito cegamente, né, que isso vai acontecer. Eu tenho esperança. Eu espero que isso aconteça, né? Vamos torcer? Que no fundo é tudo que nós podemos fazer, né, Fernando? Tudo. Ao ponto de eu hoje não poder participar da entrevista coletiva de anúncio do novo treinador do Guarani, então é o segundo, né? Porque na do Júnior Santos eu também não pude participar. É o segundo treinador que o Guarani contrata e eu não posso participar, não posso fazer uma pergunta para ele na entrevista coletiva. Então, meu amigo, eu só posso torcer, vocês também, vamos junto, vamos torcer junto. Torcer pelo Guarani. Nós temos diferenças de opiniões. Um considera um jogador bom, outro acha que esse jogador não presta. É o futebol. O futebol é mágico por isso, né? Nós lemos mensagens aqui durante o jogo. Um cara está elogiando o fulano e o outro cara na mensagem seguinte está descascando o mesmo fulano que foi elogiado pelo outro.
É o futebol. O futebol é assim, é viver com diferenças. É saber conviver com diferenças, né? As diferenças nos unem, né? O contrário nos une, não nos afasta. Nós temos que saber conviver, né? Se não é ofensa pessoal, né? Como eu reclamo aqui, já fui chamado de, desculpem aí tampem os ouvidos das crianças, já fui chamado de seu bosta, seu merda, fui chamado de mercenário que foi pro Guarani para encher os bolsos de dinheiro. Eu já fui chamado de tanta coisa aqui por ouvinte, cara, e tô aqui no ar, tô aqui falando com vocês, respeitando cada um de vocês, contando com o respeito de cada um de vocês. Eu não gosto é de ofensa pessoal, né? Mas divergência de opinião é o futebol. O futebol é mágico, né, Fernando? Vamos torcer. A torcida nos une, né? A torcida nos une. Em algum momento eu vou ter que melhorar esse meu discurso. A torcida vai nos unir em algum momento, tá? Mais um ouvinte no ar agora, o Sérgio Santos, que agora mora lá em Ubatuba, né, Sérgio Santos? Vamos embora, vamos ouvi-lo, soltando a voz aqui na Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, amigos do Planeta. É um prazer, pela primeira vez estou mandando áudio, viu? É que eu estou muito indignado com o que está acontecendo no Guarani, mas principalmente em função do anúncio dessas novas contratações que dizem que é para a janela. Será possível que eles não estão vendo que nossa necessidade é técnica, é de qualidade? A gente não precisa de mais jogadores, a gente já tem muitos jogadores em posições erradas, que não tem a qualidade técnica necessária. Então, eu queria mandar aqui meu apelo, fazer um apelo para as torcidas organizadas. Deixem o técnico para lá, não importa. O que importa é a qualidade do elenco. O que importa é preencher os espaços que a gente realmente precisa de reforço técnico. Foquem nisso e vão para cima. Vão para cima cobrando o CA, cobrando a diretoria e esses gestores do futebol que tem que contratar certo, mesmo que tiver que pagar um salário mais alto, contratem menos pessoas e contrate com mais qualidade. Ortiz, eu adoro o programa de vocês, não perco nenhum. Quando não dá para assistir ao vivo, eu vejo a reprise e estou junto com vocês, e vocês é um dos motivos que eu não deixo de acompanhar o Bugrão. Tá bom? Um grande abraço, vamos lá. Ô Sérgio, muito obrigado, cara. Que depoimento bacana, viu? Muito obrigado mesmo. Eu acho que você tem muita razão no que você fala aí, não só destinado às torcidas organizadas, eu acho que para o torcedor de um modo geral, né? O grande problema do Guarani está na raiz da coisa, né? Está no topo da pirâmide. É difícil mudar um caminho de topo de pirâmide, né? Quando o caminho está embaixo, uma decisão assertiva muda o rumo das coisas. Quando o erro está em cima, no topo da pirâmide, é muito difícil cair o topo, né? Cai embaixo primeiro, né? O Pintado chegou. Nós agora não adianta contestarmos o Pintado. Não adianta. Ah, mas não é o treinador que eu queria. Não é o treinador que eu queria. Pode ter certeza disso. Não é o treinador que eu queria. Mas é o treinador que veio. O que eu posso fazer é dar boas-vindas a ele e desejar que ele tenha sucesso, né? Eu torci para Marcelo Chamusca, lá em 2022. Eu torci para tanto treinador que eu não concordava, né? O problema é esse sistema criado no Guarani Futebol Clube que faz a gente patinar. Vai diminuir o Guarani cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o preço quem paga somos nós. O preço disso quem paga somos nós, tá? Infelizmente, né? Ó, eu tô recebendo uma informação aqui que os nossos amigos do Bugrecast vão transmitir ao vivo a entrevista coletiva do Pintado. Talvez a gente emende, tá? Eu não sei, vou pedir autorização aqui para eles para saber se a gente pode retransmitir o áudio, né, da coletiva de apresentação do Pintado. Talvez a gente emende o Bugre Online, porque começamos com um certo atraso, né? Talvez a gente emende ouvindo a participação do Pintado, a entrevista coletiva de apresentação do Pintado, tá? Talvez, vamos ver se é possível primeiro, vamos ver se eles nos autorizam, né, a retransmitir a entrevista coletiva lá do Pintado na sua apresentação no Brinco de Ouro da Princesa, e será um grande prazer. Acho que o Guarani não
não transmitirá, né? Não transmitirá a entrevista coletiva ao vivo. O Bugrecast promete a transmissão. Ó, tá aqui, já está o link, tá? Eu vou chamar um comentário em áudio aqui para eu poder fazer uma mensagem aqui para o nosso querido Victor Freitas, para ver se ele nos autoriza o uso do material e a gente retransmite, tá bom? Aliás, vou fazer diferente, vou soltar o comentário do Beto Toledo. Vamos lá, Beto Toledo chegando com seu comentário pré-gravado na Rádio Web Planeta Guarani. Beto Toledo. Guarani! Vai sair, calma que sai. Calma que sai. Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 19/6, quarta-feira. E o Guarani um dia depois de mais uma decepção do Guarani. Verdade que dessa vez não perdeu, né, Ortiz? Empatou 3-3 com o Ituano. Esteve atrás do placar por 2 vezes. O Ituano abriu 2-0, o Guarani foi buscar um empate num modo heróico ali. O Caio Dantas fez dois gols. O primeiro, inclusive, numa jogada muito bonita individual dele, que ele vem trazendo a bola, né, junto à perna ali, jogada de centroavante que jogou salão, né? Vem trazendo a bola perto da perna e finaliza muito bem no cantinho, só dá uma empurradinha na bola até devagar, fraca, mas tira de qualquer possibilidade de ação do goleiro Jefferson Paulino. Depois ainda empata, também um gol de finalização de primeira, mas aí mais uma vez o Guarani dá uma bobeira total, né? Uma jogada... inclusive num lance estranho, né? Porque o Guarani tinha a bola no campo de ataque, o Lucas Paraíso atacava 2 contra 1, né? Tinha um zagueiro fazendo a marcação dos dois. E nesse caso, o que se espera normalmente, né? Ou que você troque o passe rapidamente, ou que você corra para o centro da área, né? Para que tenha espaço, né? Para que dê espaço, que desloque o zagueiro. Esse zagueiro, para ele marcar 2 pessoas de uma vez só, ele precisa que os 2 jogadores estejam na mesma faixa de gramado. Ele acabou entendendo mal ali a jogada, né? Era só ele pisar, porque o jogador que vinha na marcação ali, o zagueiro do Ituano que vinha na marcação, vinha afastando, né? Então era só ele pisar na bola e tocar pro Caio Dantas, provavelmente, não sei, não dá pra falar que sairia o gol, mas ia colocar o Caio Dantas numa situação muito boa ali de frente pro gol, né? E exatamente na recuperação dessa bola, o time tava saindo, o Ituano sai muito rápido, dá uma bola nas costas do Heitor, né? Que mais uma vez estava fora da posição, porque virou, principalmente depois da entrada do Yuji, ele virou um terceiro zagueiro, vamos dizer assim, né, Ortiz? Então ele tava... E aí deu muita liberdade pro Heitor pelo lado direito e pelo Renier do lado esquerdo, né? Com 2 homens enfiados na frente, né? No ataque, o Caio Dantas e o Lucas Paraíso. Enfim, o Heitor tava fora de posição. Quem saiu para marcar foi o Bacelar, aí é uma outra falha. Eu tava até conversando com o Fernandão agora há pouco a respeito disso, que o Bacelar jogou o jogo inteiro pelo lado direito, né? Já achei estranho, preferia que ele tivesse do lado esquerdo e do lado direito o Léo. Mas, enfim, já que foi mantido essa posição, a partir do momento que entra o Vinícius Yuji pelo lado esquerdo, ele deveria ter invertido a posição, ele deveria ter colocado o Léo pelo lado direito para fazer a cobertura das descidas do atacante, e manter o Bacelar, que é um jogador um pouco mais pesado e que vinha de lesão, inclusive, centralizado, né? Poderia ter feito essa leitura aí, talvez o Léo saindo da área para pegar aquela bola contra o ponto ali, né? O ponto esquerda do Ituano, talvez ele pudesse ter tido uma melhor sorte, né, nesse momento, né? O ponto esquerdo é o Vinícius Paiva, tinha me fugido o nome dele aqui. Então talvez pudesse ter tido uma melhor sorte ali. Aí o Guarani acaba tomando, inclusive, o terceiro gol. Vai buscar de maneira mais uma vez heróica, né? Um bonito gol, inclusive, do Heitor, mas aí não houve tempo suficiente para que o Guarani pudesse fazer a virada. Um empate dentro de casa contra o que poderia ser o último colocado, né? Já que o Guarani, se vencesse, trocaria de posição com o Ituano. Não dá nem para imaginar, independente da circunstância e das condições do jogo, não dá para tratar como um bom resultado, né? Muito longe disso, inclusive. 1 ponto só, o Guarani chega a 5, muito ruim. E agora, anunciado agora aí, né, 12:30, a chegada do Pintado. Bom, vamos ver o que o Pintado faz. À noite a gente fala um pouco mais sobre essa chegada do Pintado e o que ele pode ou não fazer a respeito desse time do Guarani. E, bom, sobre o jogo no modo geral, Ortiz, bem resumidamente, o Ituano ganhou o meio campo, né? Entrou com uma postura diferente, o Guarani muito aberto. Teve uma ideia, acho que a ideia do Marcelo foi de ter os jogadores mais abertos exatamente para tentar abrir essa defesa do Ituano, não tentar fazer a transição pelo meio, já que o
o Ituano montou um meio campo muito forte, né, com 3 volantes e um outro meia que também é bem pegador, né, o Ian Rolim dá combate no meio campo, jogador muito ativo o jogo todo, não é nenhum gênio da bola na hora de distribuir jogada, mas é um cara que funciona muito bem no meio campo, jogador muito voluntarioso, né, então talvez ele tenha tentado abrir o time do Ituano com esses 2 jogadores. Só que o problema é o seguinte, né, de um dos lados estava o Reinaldo e do outro estava o Rafael, que o próprio Marcelo admite que, né, faz um tempo que não joga, e a gente falava isso na rádio, né, Ortiz? O problema desses meninos no profissional sem atuar é que eles não estão jogando nem pelo sub-20 e nem pelo profissional. Quantas vezes a gente chegou a dizer isso aqui, né? Não foi uma nem duas, foram várias, né? Falamos a respeito do Rafael, do Vitinho, do Ian, passamos a falar agora a respeito do Pedro Manuel. Não faz sentido o jogador ficar da base, ficar no elenco profissional só para ficar no banco de reserva. Se ele não for ganhando oportunidades durante o jogo, só para ficar sentado no banco não vai adiantar, você vai matar o pouco ritmo de jogo que esse atleta tem, né? Então, um pouco do Rafael, acho que foi isso, ele pediu para ser substituído, eu tive a impressão, ele abaixa num determinado momento ali, depois daquela jogada que ele vem cortando a bola pelo meio, né, e tenta bater, até ele chuta na verdade, mas é bloqueado pela defesa, eu tive a impressão que ele sentiu alguma coisa. Depois o Marcelo falou que foi um pisão, né? Ali no tempo, na velocidade do lance, eu não consegui ver o pisão. Mas aí eu percebi que ele estava fazendo sinal pro banco, eu não entendi o quê. E até o João Pedro fala, né? Que estava do meu lado na hora, falou assim: ó, o Rafael sentiu. E, bom, depois perguntado para ele disse que não havia sentido nada. Mas não entendi muito bem qual foi a situação. Às vezes ele realmente não sentiu lesão, mas só havia pedido para sair por algum outro motivo. Marcelo Cordeiro acabou divulgando na entrevista coletiva que ele pediu para sair, né? Mas não fez um bom jogo, a verdade é essa, não fez um bom jogo não. Os 2 extremos do Guarani muito abaixo, o Reinaldo abaixo da linha da miséria, né? Um cara que, por Deus, poderia sequer voltar a vestir a camisa do Guarani. Ele não consegue mais jogar futebol pelo Guarani. As últimas partidas dele têm sido horríveis, horrorosas. Toda vez que ele entra muito mal. E dessa vez, com chance como titular, não aconteceu, né? A única jogada dele que ele faz, que é uma jogada que ele vai driblando todo mundo ali, ele acaba demorando demais para finalizar, e quando finaliza mal. É o único lance que você consegue destacar de um atleta no jogo. Tem uma situação também envolvendo o Rafael, que ele jogou do lado errado, né? Ele costuma jogar pelo lado direito, sempre quando entrou no Guarani entrou pelo lado direito, dessa vez ele jogou pelo lado esquerdo, então tem que ser levado também esse ponto em consideração. Acho que o remédio que ele usou contra esse meio campo fechado do Ituano pode até ter sido certo, Ortiz, que era ter os jogadores mais abertos e fazer uma dobra, inclusive com os laterais passando. O problema é que assim, os jogadores não eram certos, né? Os extremos não foram bem, o Vinícius Cauê pelo lado esquerdo, que poderia ter apoiado essa jogada com o Rafael, também entrou muito mal mesmo, e quando o Guarani tentava distribuir pelo meio campo, ficou muito marcado. Depois que o Luan Dias entrou, ele entrou um pouco mais solto, conseguiu fazer um pouco mais jogadas, nem dá pra dizer que foi uma boa partida, mas entrou melhor que o Bruno Oliveira, que tava mal, mas o time muda mesmo o jeito de jogar quando o Ituano começa a fazer as substituições, perde o meio campo, aí o Guarani consegue se aproximar e faz os 3 gols aí, né, os 2 de empate, depois o terceiro gol ali, e também já tava no esquema de um 3-4-3, né, já tava empurrando, termina o jogo, inclusive com 3-3-4, vamos dizer assim, né, tinha 3 jogadores no meio campo passando essa bola, e 4 atacando a última linha do Ituano, o gol saiu meio que empurrado e não em jogadas trabalhadas e jogo que vem dentro do esquema tático proposto inicialmente pelo Marcelo Cordeiro. Bom, mas é isso, Ortiz, sobre esse jogo é isso, à noite vamos tentar falar um pouco mais, eu sei que a chegada do Pintado vai acabar sequestrando mais uma vez a nossa pauta. Maravilha, meu irmão, fica com Deus, fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani, valeu! Guarani! Valeu, Beto Toledo, tô correndo aqui para tentar, né? Já temos autorização lá do pessoal do Bugrecast para o uso da entrevista do Pintado. Já estão no ar agora, né? O Pezão tá falando lá e tal. Assim que começar a entrevista do Pintado, a gente começa a repercutir aqui. Com autorização do Bugrecast, então vamos estender um pouco o programa de hoje, tá? Obrigado, viu, Beto? Obrigado. Obrigado pelo comentário. Eu gostaria muito de falar sobre o jogo de ontem, mas eu acho que caiu, viu, Beto? Caiu o jogo de ontem, porque o Marcelo Cordeiro encerrou sua participação comandando o Guarani ontem, né? O modelo de jogo apresentado pelo Marcelo Cordeiro caiu depois do jogo de ontem, com a chegada do Pintado, agora oficialmente treinador do Guarani, né?
Então, caiu bastante coisa, né? Fica de ponto positivo aí a briga, a entrega, a dedicação do Caio Dantas, principal jogador da partida, pelos 2 gols marcados, mas também pela briga, pelo empenho durante todo o tempo, né? Correndo, brigando, marcando meio campo, pegando rebote, correndo, fazendo tudo aquilo que o Caio Dantas faz desde que chegou ao Guarani. O Vinícius Iuge, né? O Vinícius Iuge, uma grande surpresa, uma boa atuação, jogando como lateral esquerdo ou zagueiro, marcando pelo lado esquerdo, né? Acho que isso pouco importa, a real posição dele pouco importa, né? O que importa é o nível de atuação. Temos outros jogadores aí que merecem algum destaque na partida de ontem e tal. O Vladimir, né, com defesas importantes. O Vladimir, contestado por muitos, com defesas importantes no jogo de ontem. O Vladimir evitou ao menos 2 gols certos, né, da equipe do Ituano, né? Pelo menos 2 gols certos foram evitados pelo Vladimir ali em grandes defesas. Temos outros destaques e tal, mas caiu, né, Beto? Caiu com o jogo de ontem, né? Caiu com o jogo de ontem. Agora é esperar o pintado e torcer para que essa reformulação do Guarani seja positiva, apesar de não ser, repito, o técnico dos meus sonhos ou o técnico dos sonhos da maioria do torcedor do Guarani, né? O técnico do Guarani agora é o Pintado, anunciado de forma oficial pelo Guarani Futebol Clube nas suas redes sociais. Um abraço, viu, Beto? Obrigado mesmo. Vamos com o Guilherme Sampaio, mais um áudio aqui, mais um ouvinte no ar, enquanto a gente aguarda lá o início da entrevista coletiva de apresentação do Pintado. Vamos ouvir o Guilherme Sampaio na sua mensagem de áudio. Solta a voz, Guilhermão, vambora. Ortiz, para ficar mais esquisito ainda, né? O Caio Dantas hoje, ele é o vice-artilheiro do campeonato, jogando pelo Lanterna. Mas tem vários jogadores ali que estão com 5 gols. Não interessa, ele é o vice-artilheiro, é o que tá lá. Você tem o Paraíso, que fez 2 gols. Também é um número interessante pela baixa idade dele, por estar jogando no Lanterna do campeonato, né? Teoricamente no pior time. Aí você traz mais um centroavante de fora, para quê? Para pegar mais um jovem, que é o Paraíso. O Paraíso tem a idade aí dessa molecada que tá da base do Guarani, para deixar ele largado, esquecido aí no clube. Qual que é a intenção disso? Você faz um contrato de 4, 5 anos, se eu não me engano, com o Paraíso, para deixar ele aí em terceiro plano como centroavante. Eu sinceramente não consegui entender, cara. Eu até vi que esse cara aí, ele joga pela esquerda também, que tá vindo aí de Portugal, mas você precisa de um jogador que jogue pela esquerda, contrata um especialista na posição, então, né, cara? Ortiz, a esperança é que não pare só nesses aí que a gente já ficou sabendo, né? Ou que, sei lá, nós todos aqui estejamos errados e esses caras que chegarem aí arrebentem a boca do balão e a gente quebre a cara, né? Esse volante aí que dizem que está vindo aí, ex-Paysandu também, sinceramente, o cara não serve pro Paysandu, vai servir pro Guarani? É difícil acreditar, né? Mas sei lá, vamos pelo menos dar o benefício da dúvida, né? Olha, Guilherme, muito mais do que dar o benefício da dúvida, eu vou dar o benefício da esperança, né? Não é voto de confiança, não, esse não é o termo correto, é o benefício da esperança mesmo, né? Porque eu torço para o Guarani, eu não torço para mim, eu não torço para eu estar certo, né? Para o treinador ir mal, para eu falar assim, pô, eu falei que ele não servia para o Guarani, né? Eu falei que ele não prestava para o Guarani, não. Eu torço para queimar minha língua mesmo. O jogador está sendo contratado aí e tal, não serve para o Paysandu, vai servir para o Guarani. Você tem razão no seu argumento, tem toda a razão, mas o que me resta e o que nos resta, né, a nós todos, como torcedores, é torcer para que no Guarani ele faça o melhor ano da sua vida, para que ele faça um grande campeonato e que ele seja um atleta importante, né, para o Guarani, numa recuperação improvável na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Uma recuperação improvável, né? Vamos torcer, Guilherme. Tudo que eu vou falar hoje vai se resumir nisso. Vamos torcer. Torcer e torcer muito. Ó,
Já estou com imagens lá, estou acompanhando aqui a transmissão do Bugrecast, já estou com imagens lá da sala de imprensa do Guarani Futebol Clube, tá? Tá o Pezão agora, uma tela dividida, imagem lá da mesa de entrevistas preparada para o início da coletiva do Pintado, daqui a pouco deve começar, falta um pouquinho para as 2, geralmente atrasa um pouquinho, nós vamos aqui de plantão, aguardando, né, a coletiva de apresentação do técnico Pintado, que nós vamos retransmitir em áudio aqui no material do Bugrecast, gentilmente cedido para a Rádio Planeta Guarani, tá bom? Enquanto isso a gente vai ouvindo o Tito. Solta a voz, meu amigo, vamos lá. Ô Ortiz, boa tarde. Estou aqui na audiência da Planeta Guarani. Cara, a gente fica sem palavras. Agora mesmo você teve que pensar um tempo no que falar. E é continuar acreditando que algo vai dar certo, cara. Que esse time possa reagir. Ontem pelo menos demonstrou disposição, né, buscar o empate até o último minuto. Acho que quem pode hoje socorrer a torcida, socorrer o Guarani são os jogadores, cara. Não dá para esperar nada de ninguém, então que eles tenham, né, dignidade e falem, vamos brigar, unir o grupo, dividir responsabilidade com esse treinador aí, o Pintado, e, cara, jogar por uma bola. O importante agora é salvar o Guarani da Série C, não, sabe? Jogar bonito, esquece. É salvar, cara, começar contra o CRB é aquilo que você fala, né, Ortiz? Torcedor é sempre torcedor. E a gente sempre vai ter essa esperança. Mas dessa diretoria eu não espero nada. Que a diretoria após, não pode, não vão renunciar. Sabe, a camarilha se instalou, os caras, houve mudanças. Na verdade, o Guarani tem um estatuto ruim. E a gente agora tem que pedir a Deus, para Deus iluminar esses jogadores e eles demonstrar o que demonstraram ontem. A gente não pode negar que ontem, pelo menos, vontade, correria, disposição e garra os caras tiveram. Fala, meu amigo Tito, um abraço para você, obrigado pela mensagem, Tito. Eu só vou discordar, eu concordo com tudo que você falou, absolutamente tudo. Menos uma coisa, o Guarani tem um estatuto ruim. Eu não acho o estatuto do Guarani ruim. Ele precisa de aprimoramentos? Precisa, de algumas coisas aprimoradas. Ruim, Tito, é não cumprir o estatuto. Ruim é não cumprir o estatuto. Entende? Mas esse é o único ponto. De resto, concordo com tudo que você falou, meu velho. Você tem toda a razão no que você falou, viu? Um abraço. Deixa eu voltar aqui pro YouTube. Eu não esqueci de vocês não, viu, gente? Estamos aguardando aqui o início lá da coletiva do Pintado, lá pelo Bugrecast. Vamos lá. Marcelo Rodrigues, eu não vou cair na política não, Marcelo. Um abraço. O Evandro diz, boa tarde, Ortiz. Com a contratação desse centroavante, tem a impressão de que o Guarani é um time de empresário, que só tem refúgio. Grande abraço. É a impressão que fica, né, Evandro? A impressão que fica, né? O Marcelo já responde aí, você tem a impressão, eu tenho a certeza. O que explica esse Matheus Bueno ser titular e o Margon entrar todo santo jogo. Rodrigo Fonseca, necessitamos de um goleiro urgente, não dá mais. Rodrigo, desculpa, eu discordo. Discordo, mas respeito sua opinião, tá bom? Um grande abraço para você. O Cliente Sincero diz que será que a recuperação judicial mais o orçamento para a montagem do novo elenco houve um erro de planejamento? Agora a diretoria está com um orçamento bem limitado para honrar os dois compromissos? Na verdade, um limitou o outro, o Cliente. Quanto mais você gasta em outras coisas, menos dinheiro sobra para o futebol, né? A conta é bem simples até, né? Se você tirou aí, vamos supor que você tenha que tirar aí 6 milhões, que seria 1 milhão por mês por 6 meses do orçamento atual do Guarani, ou da previsão orçamentária, lembrando que previsão é uma coisa, orçamento concretizado é outro, você já diminui seu potencial investivo, né, no futebol. Então, um concorre com o outro, um compete com o outro o tempo todo, tá? Não é nem dar conta ou não dar conta, é que um tira do outro, o recurso é único, né? Os recursos do Guarani advêm todos do futebol. E agora o futebol vai ter que dividir os seus recursos com a recuperação judicial e o pagamento das dívidas, né? Estão testando o som lá na sala de imprensa do Brinco de Ouro, muita correria para lá, correria para cá, e a coletiva ainda não começou, tá? Depois ele diz que, como não pode deixar de honrar a recuperação judicial, quem sofre é a verba destinada ao elenco. Essa é a impressão que dá, viu? É isso. Essa sua última mensagem ilustra tudo, perfeitamente, tá?
Essa sua última mensagem ilustra exatamente o desenho da coisa. Uma coisa compete com a outra, né? E competindo vai faltar. Né? Qualquer coisa que você tire do futebol vai faltar, né? Um abraço, viu, Clint? Obrigado pela companhia conosco aqui. O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Chegou o técnico. O que resta agora é torcer para dar tudo certo. Espero que ele consiga fazer uma doce laranja, pois até agora só tivemos limonada, muito azeda, por sinal. Que ele consiga fazer as correções no sistema defensivo que temos e que faça o nosso ataque chutar em gol, pois nosso ataque toma decisões erradas, chuta quando é para tocar e toca na hora de dar chute. São decisões equivocadas e precipitadas, mas não esqueço que falta qualidade nesse grupo. Grande abraço. Ortiz, mais uma coisa, esse volante que está chegando, conforme circula, mostra que o Pintado já enxergou algo que já falamos há um bom tempo, que não temos um primeiro volante. Espero que solucione esse problema. Um volante que trabalhou com ele, né, Dantas, lá no Juventude, né? Mostra também que o Pintado já estava integrado, de alguma forma, nesse processo aí de remontagem do elenco, e aí eu já não entendo essa demora na oficialização, né? Uma oficialização que poderia ter sido feita muito antes pelo Guarani, e o Guarani deu mais 2 jogos ao Marcelo Cordeiro, não que ele tenha ido mal, né, nos 2 jogos, mas a demora do Guarani na tomada de decisão, né, me impressiona bastante. Um primeiro volante, é óbvio, é necessário, né, para compor o elenco do Guarani, para melhorar a qualidade, para dar ao treinador outras opções, outros possíveis esquemas, né. Espero que o Pintado consiga tirar desse time equilíbrio defensivo e ofensivo, que o ataque continue produzindo gols e que a defesa pare de tomar gols, né? Essa é a minha esperança na chegada do Pintado, torcendo muito para que isso dê certo. Repito, mais uma vez, não é o treinador dos meus sonhos, não é o treinador que eu gostaria de ver comandando o Guarani, mas é o treinador que o Guarani conseguiu contratar. O Guarani optou por contratar o técnico possível e não o técnico ideal, né? É o ideal e o possível. Então, e lembrando também, né, que eu sempre digo, o problema do Guarani não é técnico no sentido de técnico sentado à beira do campo, né? O grande problema do Guarani é a falta de qualidade em boa parte do elenco. Temos um elenco aí de 28, 29 jogadores profissionais. Nós conseguimos te encontrar 10 jogadores com certa qualidade nesse elenco. O restante está lá compondo o grupo. Quando, na verdade, quem tem que compor o grupo é o jogador da base, que é muito mais barato, né? E aí, torcendo muito para que as contratações não sejam essas, ou que venham outras contratações além dessas que estão vazando aí, né, nesse momento, torcendo muito, essas contratações mantêm o Guarani no mesmo patamar de um elenco formado por jogadores para compor em grupo, quando na verdade nós precisamos qualificar o grupo, né? Vai começar dentro de instantes, é um atraso infernal, já temos 14 horas e 5 minutos, né? Já temos 5 minutos de atraso para o início da entrevista coletiva do Pintado. Olha lá, está chegando. Toninho, Cecílio e Pintado adentrando a sala de imprensa nesse momento. Então vamos cortar o áudio lá para a transmissão do Bugrecast, mais uma vez agradecendo muito pela autorização do uso, tá? Vamos lá então com a entrevista coletiva de apresentação do técnico Pintado e a gente volta depois dela, tá bom? Convido vocês a acompanharem. Tá sem áudio? Parece que tá sem áudio aqui, rapaz. Ei, só me faltava essa, hein? Só me faltava essa, tanto alarde e eu não consigo botar o áudio deles no ar, rapaz, que coisa. Vou tentando aqui, tá, pessoal? Vou tentando aqui. Todos, em nome do presidente André e do CA, eu venho aqui apresentar o nosso novo treinador, líder da comissão técnica, o comandante, o Pintado. O Pintado vem pela grande experiência, são 20 anos de carreira, muitos trabalhos com exigências semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Ele já começou com êxito, além de ter iniciado um trabalho na Juventude e terminado com acesso na Série B, num brilhante trabalho, com um orçamento parecido com o que nós temos hoje disponível.
Temos uma confiança absoluta também na honestidade, no caráter, na imposição, no comando, no poder de liderança que o Pintado tem, além do conhecimento tático, técnico. É um treinador que atendeu, foi criado um perfil antes do nome, né? Foi criado um perfil do que nós queríamos no mercado para comandar para suprir esse movimento que a gente está fazendo agora, que precisa ser definitivo, né? Precisa ser acertado. E ele cumpriu as exigências desse perfil. Ele atendeu, melhor dizendo, as exigências desse perfil. E algumas dessas qualidades que a gente buscava, sem dúvida nenhuma, está a experiência, a maleabilidade em conduzir taticamente um grupo, ou seja, ele se adaptar ao grupo que tem, entender o grupo, as características do grupo de jogadores que existe e, da melhor maneira, segundo o seu conhecimento, adequar a escolha tática, as estratégias com relação que busca otimizar cada atleta, né? Que busque uma melhor atuação, um crescimento técnico, um crescimento tático de cada atleta dentro do contexto tático. Então ele tem esse perfil também, analisando os últimos trabalhos dele na Portuguesa, por exemplo, ele chega no meio de uma competição com um orçamento, um dos menores orçamentos da Série A1, e claramente, para mim, ele se adapta ao elenco e utiliza uma estratégia tática, um posicionamento que seria o melhor para aquela equipe. Acabou classificando e caindo para o Santos nos pênaltis. Esse é o último trabalho do Pintado. Isso não é extremamente decisivo, é o contexto da carreira dele que pesa pela escolha. Não é um ou outro trabalho, é um contexto, é uma análise do todo, inclusive também toda a bagagem, experiência que ele teve como atleta de alto nível, disputando os maiores torneios aí que um atleta pode alcançar, além de experiências no exterior, no México principalmente. Então ele, como coordenador de São Paulo também, coordenador técnico, então essa abrangência entrega para o profissional treinador uma experiência que, não tenho dúvida, hoje se faz necessário nesse momento. É um momento pesado, é um momento dentro de uma equipe que queríamos nós estivéssemos brigando um pouco, bem mais em cima na competição, mas também é um momento para pessoas corajosas. É um momento para pessoas com personalidade, e essas qualidades também fizeram parte do perfil, e o Pintado atende, assim como outros atenderiam também, não é só ele, mas ele atende perfeitamente. Pintado, seja bem-vindo. Sucesso para você, conte conosco. Bastante sucesso, bastante trabalho, seja bem sucedido, tá bem? Obrigado. Pintado, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Primeiramente, bem-vindo, boa sorte neste projeto. E eu queria te perguntar, nos seus últimos 2 trabalhos como técnico, né, você chegou nas equipes num momento muito complicado delas nos campeonatos, brigando na parte de baixo da tabela, e com o Guarani agora não é diferente. O Bugre está na última colocação, né, na lanterna da Série B, e quando a gente começou a especular o seu nome à frente do comando técnico do Guarani para a sequência da temporada, a gente viu muitas críticas, principalmente nas redes sociais, com o seu nome pelos últimos trabalhos que você realizou. Eu queria saber o que motiva o Pintado a chegar aqui no Guarani neste momento tão complicado para trabalhar com esse elenco agora na sequência e também fazendo uma projeção, uma expectativa para a sequência da temporada do Guarani nesta Série B. Perfeito, Matheus. Onde muita gente encontra problema, dificuldade, eu encontro oportunidade, né? Eu olho como uma grande oportunidade na minha carreira. Foi do Guarani que eu saí para o São Paulo, então para mim isso já é algo que fala muito, né? Eu chego numa grande equipe, para grande projeção, para grandes coisas. Eu acredito muito, principalmente pelo que é hoje o Guarani, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Eu nunca tive a intenção de ser unanimidade, eu sei que nunca vou ser. Eu quero conquistar, né, essas pessoas que criticaram com um resultado
com bom trabalho, entregando o meu melhor aqui no Guarani. Pintado, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo novamente a Campinas, né? Agora a Guarani também novamente. Você tem ganho a fama de ser um treinador bombeiro, né? Aquele que chega numa situação que está complicada, com um grupo que você não montou e acaba tendo essa responsabilidade de ajudar e fazer o time melhorar de rendimento, como é o caso da necessidade do Guarani. É lógico, eu imagino que não tenha sido esse seu pensamento quando você decidiu ser treinador. É muito diferente você chegar num clube nessa situação, já formado, necessitando urgentemente de uma reabilitação, do que você começar um trabalho, você montar o time. Quais são as principais diferenças com relação ao trabalho? Bom, Catarino, de novo, um abraço para você. Feliz de rever os amigos aqui. Primeiro, que eu já vivi de tudo, né? São 20 anos, 22 anos de profissão como treinador. O que eu fiz como atleta ficou para trás. Eu tenho eu vi muita coisa durante esses 22 anos e eu mais resolvi problemas dessa dimensão, como o do Guarani hoje, do que não deu certo. Então, eu acho que é muito difícil, é complicado você iniciar, ou você pegar um trabalho, né, já iniciado, mas tem muita coisa boa, muita coisa positiva dentro do Guarani, é muita coisa que vai fluir, que vai aparecer. Claro que nesse momento é complicado a gente falar alguma coisa, porque realmente os resultados não ajudaram, mas eu acredito muito nessa equipe, acredito muito na camisa, no torcedor, que é fundamental para essa reação, e o Guarani vai reagir, isso eu posso garantir. O Guarani reage e a gente ainda pode ter boas surpresas. Pintado, boa tarde. Igor Valk, da TV Bandeirantes, seja bem-vindo. Há 8 meses atrás você estava na Ponte Preta com a mesma missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Agora você chega no Guarani na mesma situação. Então, o que fazer diferente que você fez da Ponte aqui no Guarani? O Guarani é uma equipe que tem uma estrutura muito forte, um elenco forte hoje, que tem buscado crescer, né? Isso é muito importante. A estrutura do clube hoje ela é muito boa, oferece muitas oportunidades e muita condição para a gente reverter situações difíceis como essa. Então está todo mundo trabalhando aqui, né? Uma diretoria muito presente, uma diretoria que não tem medido esforço. Desde as 7 da manhã, hoje a gente já está conversando para resolver. Uma diretoria muito honesta, muito séria, que vai conseguir dar respostas ao Guarani. E eu não tenho dúvida que eu posso contribuir com essa reação. Pintado, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Eu sou Victor Freitas, do Bugricast. Você já passou por aqui, né, entre 2015 e 2016, quando você deixou o comando do Bugre, né, era prestes a iniciar mais uma Série C. Aí você saiu, o Guarani hoje está no patamar naquele ano que você pega de volta hoje. Tem como encontrar algum tipo de relação entre os dois trabalhos, do que você fez naquela época, para o que você faz agora, até para buscar inspiração, para conseguir essa reação? Com certeza, né, com certeza eu conheço a casa, isso para mim é muito importante, conheço muita coisa, alguns profissionais ainda estão aqui, profissionais de qualidade, sérios, por isso tanto tempo dentro da casa. Nessa ocasião, acho que eu fiquei 13 ou 14 partidas invicto, né, aqui no Guarani. Eu estou na história aí entre os 5 ou 10 treinadores com mais tempo de invencibilidade dentro do clube. Isso para mim é uma honra, é um título. Eu tenho certeza que muita coisa daquele momento, principalmente a grandeza do clube, o tamanho, né, o peso da camisa, tudo isso está presente e a gente vai resgatar tudo isso. Pintado, boa tarde, Diego Alves da PTV, prazer em revê-lo, sucesso desde já para você aqui à frente do Guarani. Vou emendar duas curtinhas em uma. Primeiro, sobre o que você viu ontem do Guarani em campo no empate com o Ituano, suas percepções desse jogo de ontem aqui do Brinco de Ouro. E segundo, quais são as projeções para a janela que vai se abrir daqui a pouco, né? O Toninho está do seu lado aí. Quais são as conversas em relação aos seus desejos e carências já diagnosticadas para a janela de transferências? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque o nosso torcedor tem a ciência do que está sendo feito. Ninguém está de braço cruzado. Eu vou começar pela tua última pergunta.
o que a janela vai oferecer para a gente. O clube já está muito adiantado em muitas coisas. Repito, não tem ninguém de braço cruzado aqui, ninguém está dormindo à noite, está todo mundo muito incomodado com a situação, sim. Mas esse é o nosso momento e a gente tem que saber conviver com isso, né? Nós não queremos dar explicação, a gente quer dar resultado, né? A gente não vem aqui para ficar contando história. Repito, o Guarani vai responder, o Guarani vai reagir. As atitudes, né, e o que vai acontecer nessa janela, acho que o Toninho pode falar melhor para vocês, principalmente porque são necessidades do clube e não são exigências minhas, né? Mas isso vem de encontro ao que a gente viu, o que a gente está vendo desde o início da competição. Algumas carências, como qualquer equipe, todas as equipes estão buscando se reforçar para essa janela, e a diretoria do Guarani não mede esforços. Eu nunca vi assim, algo tão forte, né? Movimentações tão fortes numa equipe como eu estou vendo aqui nesse momento. Claro que é necessário, claro que é obrigação de todos, mas isso é muito importante para que dê confiança para a gente buscar essa reação o quanto antes possível. Do jogo de ontem, acho que fica muito claro, né, que o momento de pressão, o momento ruim, a falta de confiança pesa muito, mas nenhuma equipe que não tem qualidade, que não tem um bom trabalho, que não tem bons profissionais, consegue uma reação como teve ontem, né? Isso mostra, sim, que a gente tem alguma coisa boa construída aqui dentro, mostra que a gente tem forças para reagir. E eu repito, o meu trabalho já iniciou ontem, e a gente está muito focado e confiante. A gente muda o oxigênio hoje, muda o ar hoje para a gente iniciar essa reação o mais rápido possível. Pintado, dos grandes pontos que todo treinador enfrenta em qualquer clube, e aqui não é diferente, é com relação ao uso dos garotos das categorias de base, né? O Guarani tem jogadores de qualidade. Ontem, por exemplo, Rafael Freitas foi titular, o Vinícius entrou durante o jogo também. Como utilizar os jogadores das categorias de base que têm qualidade, sem queimar os jogadores, e como deixar esse momento, não tranquilo, porque não é tranquilo, mas propício para que esses garotos não tenham tanta responsabilidade quando forem solicitados? Não, perfeito, você tocou num ponto muito importante, né? Esse é um momento desconfortável para o jovem assumir essa responsabilidade. O Guarani investiu em atletas de um histórico, né, e de grandes conquistas, de muita qualidade, de muita experiência para suportar os jovens, porque na minha lembrança o Guarani era a base da seleção brasileira, nas categorias de base, sempre foi formador, continua sendo. Esses jovens vão ter espaço sim na equipe, mas a princípio eu quero encontrar uma base mais segura, mais equilibrada, para oferecer para os jovens aí essa oportunidade que eu acredito muito na juventude e na categoria de base do Guarani. Pintado, seja bem-vindo, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Cordeiro ontem, né, sobre a questão da torcida. É claro que a torcida vem aqui, ela pressiona o time, fica ferida pelo momento que a equipe vem vivendo na competição, mas eu queria que você passasse uma palavra para a torcida de que o Guarani vai conseguir sair dessa situação até o final do campeonato. Eu não vim aqui porque eu estava buscando problemas nem dificuldades. Eu vim para realmente ser feliz. Tenho certeza que, como eu já fui na minha última passagem aqui no Guarani, toda essa história que hoje é amarga, que hoje é triste para o torcedor, que é o que a gente tem de mais importante, né? O Guarani, o presidente, a gente está ouvindo toda hora aqui, poxa, o torcedor está triste, poxa, o torcedor está bravo. Então a nossa preocupação, a preocupação do Guarani com o torcedor, ela é muito grande. Infelizmente não é da noite para o dia que a gente resolve. Infelizmente a gente não iniciou bem a competição, mas nós temos 27 rodadas, o campeonato não é como começa, o campeonato é como termina. A gente tem que saber isso e ter muito claro, mas como você falou, com responsabilidade em responder para o nosso torcedor o mais rápido possível. Eu tenho certeza que o nosso torcedor, no fim dessa competição, vai ter muito orgulho dessa camisa, como sempre teve. Pintado, eu queria que você comentasse um pouco do que você já conhece deste elenco, né? Tem, por exemplo, o Paraíso, que estava com você na Portuguesa, né, no início da temporada. Você conhece mais algum jogador? Você tem planos para esses jogadores que você talvez já tenha trabalhado?
Eu tenho nessa equipe, são 7 atletas que já trabalharam comigo diretamente. Tenho outros, a maioria eu enfrentei, conheço muito bem quem são, quais são as características. Então, eu tenho um conhecimento do grupo muito grande. Repito, é muito importante que o nosso torcedor esteja identificado com essa equipe que vai para dentro de campo. Nem sempre aquele jogador que no momento não está respondendo, ele vai poder não entrar, porque nós temos necessidade nesse momento de acrescentar algo à equipe, algo novo nós temos que colocar. Isso vai acontecer já no jogo contra o CRB. Acho que o caminho é por aí. Esses atletas que trabalharam comigo conhecem muito bem quem sou eu. Né? Eu não tenho tenho muitas caras, não. Eu sou um cara, ou eu estou feliz ou eu estou muito, muito bravo. Isso faz parte da minha personalidade, mas eu sou um cara competitivo e vencedor. Isso, a história. Uma queda no sinal lá do Bugrecast. Estamos acompanhando a entrevista coletiva de apresentação do técnico Pintado, anunciado oficialmente pelo Guarani Futebol Clube, né? Acompanhando aqui, tentando recuperar o sinal lá do Bugrecast. Vou até a minha história mostra isso. Pintado, essa Série B. Mas eu queria te perguntar, para você, quanto que o emocional é importante para esta sequência, principalmente do Guarani, tendo que se reabilitar na competição? A gente ouviu os jogadores falando muito que conversam internamente nos bastidores. O que você pode fazer de diferente? E para você também uma análise se o emocional também é muito importante agora para essa sequência. Sem a menor dúvida. Você tocou num ponto, e hoje talvez seja o nosso ponto mais vulnerável, né? Na emoção, com uma arma na sua cabeça, dificilmente você consegue entregar aquilo que você tem condições de entregar, mas fomos nós mesmos que nos colocamos nessa situação. A gente tem que responder. Eu confio muito no elenco, acredito que... E essa confiança só vem com vitórias, essa confiança só vem jogando bem. Nenhuma equipe que não tem qualidade faz, né, um primeiro tempo como o do Avaí, ou consegue 5 gols em 2 partidas, é muito, né? A gente tem que entender disso, ao mesmo tempo que tomar 6 gols, levar 6 gols, é exagerado, né? A gente precisa equilibrar isso, está muito claro, e eu não tenho treino para emocional, né? A gente não consegue pagar o emocional, isso é a personalidade de cada um. O atleta tem que entender que está numa grande equipe, que tem uma camisa muito pesada, que tem uma torcida que exige, isso é muito importante. Ele não pode estar sabendo disso agora, né? E ele tem que responder, vai ser cobrado por isso, está sendo, vai ser cobrado, para que esse atleta responda junto com a gente. E o meu papel é oferecer para esses atletas uma direção, né, porque já vi isso acontecer, porque já fiz acontecer. Então a gente já definiu a nossa direção, que vai ser nosso sistema de jogo, tudo que a gente vai fazer está definido, está muito claro. E eu tenho certeza que esse grupo vai entender muito rápido, né? Porque não tem nenhuma invenção, não tem nenhuma mágica. Então, acho que a gente vai começar a responder o mais rápido possível aí com o emocional também. Beleza? Gente, falou. Bom, tá aí. Agradecendo muito ao pessoal do Bugrecast, muito obrigado pela sessão, autorização no uso da transmissão que eles fizeram ao vivo, tá? Essa foi a entrevista coletiva de apresentação do técnico Pintado, agora oficialmente treinador do Guarani Futebol Clube, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Tomara aqui até o final da competição, porque isso significa que ele teve sucesso, né, no trabalho. Tem muito pouca coisa para analisar, de verdade. Algumas perguntas me decepcionaram muito, muito mesmo. Acho que faltaram perguntas, né? Mas eu não posso reclamar, porque eu não posso estar lá para perguntar também, né? Toninho Cecílio prolixo, mais uma vez, né? Como sempre, Toninho Cecílio e prolixidade são sinônimos, né? Sinônimos. Estou vendo que ele está sentado lá, vamos ver se ele continua falando, vamos ver. Não continua, não. Tá só sentado lá na sala de entrevistas, lá, lendo o seu celular e tal, né? Tá?
Toninho Cecílio muito prolixo, fazendo uma apresentação curricular do Pintado e tal, enaltecendo as virtudes do treinador e tudo mais, né? E fica por último a constatação do que a gente fala, né? O Pintado usa textualmente as nossas palavras, né? O time precisa de equilíbrio. Um time que marca 5 gols não pode tomar 6, né? Precisa de equilíbrio defensivo e ofensivo, né? E aquela coisa, eu vim para o vestiário para cobrar, eles vão ser cobrados, nós botamos o Guarani nessa situação, nós temos que tirar o Guarani dessa situação. Muito pouco para analisar, gente, de verdade, muito pouco para analisar, tá? Na chegada do Pintado, vamos analisar o trabalho e torcer muito para dar certo. Eu particularmente vou torcer muito para dar certo, tá? Mas muito, muito mesmo para dar certo, porque se der certo, deu certo para o Guarani, né? É isso. Terminamos por aqui, né? Deixa eu pagar as últimas mensagens aqui, temos algumas que chegaram no YouTube durante a transmissão. Mais uma vez agradecendo de novo ao pessoal do Bugricast, Pezão, Vitor Freitas, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá? Retransmitimos aqui o trabalho excelente de vocês, excelente mesmo. O cliente sincero diz que foi criado um perfil, o Toninho tá enfeitando o pavão, é verdade. O Guigo Lima, diretoria fraca, caímos no primeiro turno. O Marcelo Rodrigues, trabalho que terminou com acesso. Esse Toninho Cecílio acha que tem trouxa aqui. O cara saiu com 5 rodadas, quem subiu foi o Carpini. Peraí, Marcelo, mas peraí, agora tá uma confusão aqui, né? O Pintado, ele comanda o Guarani em 2015 na Série C e no começo na Série A2 de 2016, né? O Guarani sobe com o Marcelo Chamusca em 2016, né? Não com o Pintado, óbvio, mas só para colocar na linha temporal, o Guarani sobe com o Marcelo Chamusca, né? Em 2016. O Carpini assume o Guarani em 2019, né? São tempos diferentes. E ele me faz uma pergunta aqui, ele diz, você acha que esse treinador será capaz, você que assiste bastante futebol, acha qual time mais fraco, o nosso atual ou da Piruada na Série B do ano passado? Eu acho que os dois times são do mesmo nível. Eu acho que tanto o Guarani dessa temporada, quanto o Guarani quanto a Piruada do ano passado, são dois times do mesmo nível. Ah, tá, perdão, me corrigiu aqui, disse que foi o Juventude. Ah, legal. O trabalho dele no Juventude não embasa nenhuma contratação, né? Ele deixa o Juventude com 3 pontos, e os 3 pontos conquistados sobre o Guarani, inclusive, né? A única vitória dele a única vez que pontuou foi na vitória sobre o Guarani, né? Aí o Carpini assume, acho que depois da 6ª rodada, e faz aquela campanha. Nesse ponto, sim. Concordo, aí sim, aqui eu confundi aqui, tal. Quem subiu, o Pintado comanda o Guarani lá em 15 e 16, né? E o Guarani sobe também em 16, só por coincidência, tá bom, Marcelo? Obrigado pela correção aí, pela lembrança. Mas voltando ao foco, eu acho dois times muito parecidos, até com as mesmas carências, as mesmas dificuldades, tá? A falta de equilíbrio, né? Acho dois times muito parecidos, tá? O Eric Quinaria tá no YouTube hoje, Eric. Alguém tem que avisar o Pintado que vai ter que ser do dia para noite, sim, a melhora do Guarani. Estamos na UTI, não dá para postergar vitórias. Esse é um detalhe, né, o Eric? O Guarani não tem tempo, né? Tempo no Guarani é tudo que não existe nesse momento, né? Já se percorreram, né, 11 rodadas da Série B, restam 27 jogos, né? Não dá tempo. O Guarani precisa fazer aí, se a linha de corte for 43 pontos, que é o de todo ano, o Guarani precisa fazer 38 pontos em 27 jogos, né? Não é uma pontuação tão fácil assim de ser atingida. Não tem margem, né? Não tem tempo, né? Não tem tempo. Tem razão. Alguém precisa avisá-lo, né? E à noite a gente repercute mais, à noite a gente fala mais sobre a apresentação do Pintado agora oficialmente, né? É conteúdo para o Boa Noite Bugrão dessa noite, tá bom? Vamos encerrar por aqui o nosso Bugre Online. Fizemos muita hora extra agora, né? Começamos um pouco atrasado, mas já estamos com 14 horas e 30 minutos. Tá pago, né? Tá pago o atraso aí de 15 minutos no início, com um programa um pouco mais longo. Agradecendo novamente ao Bugricast pela sessão do material. Toninho Cecílio tá falando lá ainda. Então, nós não podemos, realmente, ele chegou num momento que como é que eu vou dizer, não havia respiro, ele não podia, não tinha margem, né, como não temos, né, não tem margem para muitos erros, e, enfim, achamos melhor a troca
muito mais aí pela necessidade e também pela previsão do que vem pela frente, e a gente entendeu melhor fazer uma troca, mas sem nenhum demérito ao trabalho dele, fica registrado aqui, tá? E mais uma vez, realmente, aí, reconhecendo que, junto à torcida, que nós precisamos entregar a ela resultados muito melhores, uma reação muito mais consistente e rápida. Toninho, boa tarde. Boa tarde. A gente vem ouvindo ao longo das últimas semanas, até porque está chegando essa nova janela de transferências, muitas especulações. O Guarani já tem 7 jogadores contratados, apalavrados. Eu queria saber do departamento de futebol e também da direção do Guarani, se vocês trabalham com um número ideal de jogadores para serem contratados nesta janela de transferências e também na visão do próprio Toninho Cecílio, com a sua experiência, quais setores do campo o Guarani mais carece de reforços para a sequência da temporada? Certo. Nós temos 2 jogadores que serão anunciados hoje. Além de serem anunciados e contratados, eu quero dizer que eles vão passar a treinar com o grupo já. Eles só poderão jogar a partir do dia 10 de julho. No entanto, nós, no acordo que fizemos, exigimos e pedimos que eles já viessem, abrindo mão até de alguns dias de férias, no caso de um deles que jogava em Portugal, e abriu mão de férias para poder estar aqui, se ambientar, entrar no controle de cargas de trabalho, cargas físicas, vem de outro mercado, outra competição, e o nosso departamento de performance fazer essa leitura rapidamente e adequar ele ao que a Série B exige, além de se ambientar com os atletas, colegas de trabalho. Então, dois atletas serão anunciados hoje. Os 2 têm características que foram mencionadas aqui antes. Tem força, tem intensidade dentro das suas respectivas posições. Com relação a números de contratação e setores, eu posso estar errado, mas acredito eu que nós temos que olhar para o time como um todo. Às vezes um setor é mais criticado, mas esse setor ele também é prejudicado por um desencaixe de outro setor. Eu não vou aqui mencionar muito mais explicitamente, me desculpe, o torcedor merece, no entanto, há uma linha que eu não posso ultrapassar, que talvez eu possa ferir uma ética profissional com meus atletas, enfim, eu sei, lá internamente a gente tem cobrança muito forte, todo mundo sabe o que está devendo, o que precisa fazer melhor, com certeza. Agora, aqui publicamente, dentro do possível, nós temos que olhar para todos os setores, especialmente em 2 setores, que eu não gostaria de colocar, mas dependendo aí dos anúncios, vocês vão perceber onde a gente vai se fortalecer um pouco mais, mas não tenho dúvida que nós temos que olhar a equipe toda. Eu acho que podemos sim nos fortalecer em todos os setores, ter mais opções para o treinador e opções em mesmas condições físicas e de características. Isso vai ser feito, a gente está olhando, um setor vai ter um cuidado maior. Não tenha dúvida disso. Esse setor está tendo um olhar mais forte, mais firme, mas isso, me desculpe, eu vou ter que segurar internamente, porque é o que a experiência me diz. Outros 2 atletas estão assinados, tá? Um já assinou um pré-contrato, além desses 2 que serão apresentados e anunciados pelo Luciano, assessoria de imprensa nossa, hoje. Um atleta tem um pré-contrato devolvido assinado, mas ele não pode se apresentar agora. Enquanto ele não se apresentar, eu não consigo fazer o exame clínico médico nosso, com os nossos médicos, portanto, eu não posso anunciar. Então, ele vai se apresentar em alguns dias, ele vai se apresentar, e já está certo. Outro... Mais uma vez travou ali a transmissão, né? Peço desculpas aí, acreditei errado o nome. Devolveu hoje uma afirmativa importante numa equipe da mesma divisão, praticamente vamos dizer que seja 90%, porque falta uma palavra final, mas muita coisa já foi costurada, e isso pode acontecer, a vinda dele
Hoje é quarta-feira, talvez, né, segunda-feira ou até antes, tá? Então está bem encaminhado essas 2 que serão anunciados, mais 2, né? Não vou dizer qual o número exato, mas com certeza nós estamos continuando nessa busca. É importante a gente, a janela se fechando, a gente ter o entendimento claro que nós vamos ter uma confiança muito maior. Nós já temos confiança nesse elenco, não vou mudar o que eu disse lá atrás. A culpa não é só deles, de jogador. A culpa pode colocar em mim, nos treinadores que passaram, em mim também, que a partir do dia que eu cheguei, apesar de não ser um dirigente, não sou treinador, sou um dirigente, dependo muito das contratações, mas eu também atuo na gestão ali interna, nas cobranças, no direcionamento. Então, eu quero dividir isso com os atletas. Não são só eles não os responsáveis, tá? Eu quero falar isso para a torcida, pedir a eles que... eu sei que eles estão muito, muito, muito chateados, muito decepcionados ainda, mas nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos reagir. Tem gente aqui que está com muita... nós temos muita coragem. A cada momento difícil que me aparece, eu vou para a linha de frente. Nós não vamos nos esconder, nós vamos trabalhar mais, chegar mais cedo, 1 hora, trabalhar mais, ver mais, analisar mais o mercado, treinar mais, enfim, pensar mais, planejar mais, até essa reação acontecer. Vai ser uma busca incansável, está sendo, e nós não somos pessoas que desistem em frente aos obstáculos. Pelo contrário, assim como a história do Guarani também pede, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui somos capazes de entregar essa reação e honrar a camisa do Guarani. Toninho, boa tarde aqui. A gente sabe que contratações envolvem um trâmite burocrático longo, que às vezes até se arrasta por um intervalo de dias. Mas eu queria entender por que é que demorou-se 10 dias para trazer o Pintado para o Guarani, uma vez que ele está livre no mercado desde o primeiro minuto que o Júnior Rocha foi demitido, ainda mais no contexto da situação dramática que o Guarani vive, já que em relação a 1950 para cá, são os piores começos de temporada do Guarani, 23 jogos da história do clube. Olha, houve, como o próprio Pintado pode esperar, né? Nós entrevistamos alguns treinadores que se encaixavam naquele perfil que a gente estabeleceu, né? Então, como esse movimento ele precisa ser definitivo, ele precisa ser um movimento final, um movimento que a gente não quer mais trocar, quer que dê certo. Então, essa escolha, ela demandou um pouco mais de tempo, ela demandou um pouco mais de debate. Nós temos uma estrutura aqui política no Guarani, uma estrutura democrática, que tem o Conselho Atuante, o CA, que participa das reuniões. Eu não convivo diariamente com eles, mas estou sempre próximo, sempre viajam conosco. E também fizemos algumas entrevistas com outros treinadores para sentir como que eles olham o nosso grupo, sentir como que eles veem a estratégia tática, como que eles pensam as melhores situações dentro dessa competição. Então, isso foi feito, isso demandou um tempo. Acho que se nós tivéssemos vamos dizer assim, chegado a um consenso mais rápido, teria sido feito. Mas o Pintado sempre esteve entre as escolhas, as possibilidades, desde o início, sem dúvida nenhuma, e aplicando os filtros e aquele perfil que a gente criou, nós fomos fazer essas apurações, esse debate, essas colocações com outros trabalhos também, analisando o que seria melhor para o nosso momento. Então, e sempre o Pintado foi passando esses filtros, além de outros, tá? Ele sabe disso também, não é, como ele mesmo disse, não espera unanimidade, e
e eu nem esperava disso, que ele esperasse ser o único treinador a ser conversado por nós aqui. Então, essa demanda, ela foi mais no sentido de nós realmente esgotarmos todas as dúvidas dentro do ambiente onde é tomada a decisão aqui no clube. Então, entenda como isso, acho que me mostra que talvez tenha seu lado positivo, embora eu entenda a sua pergunta, ela é extremamente pertinente, não é uma pergunta que foge, realmente, se a gente tivesse toda chegado no nome rapidamente, mas não, houve essa, para a gente realmente tomar todo o cuidado do mundo para fazer a escolha dentro do que a gente acha melhor nas características daqueles que poderiam assumir e que teriam se enquadravam nesse grupo do perfil que a gente, das qualidades características do perfil que a gente traçou. Tudo bom, Toninho? Eu queria que você fizesse uma estimativa, uma projeção de quantos jogadores vêm do futebol do exterior, quantos da Série B, ou entre Série A e Série B, e se o Guarani também está de olho em jogadores de divisões inferiores, aqueles jogadores vistos como apostas. Por favor. Olha, 2 atletas que já estão certos virão do exterior e dois da Série B. Os demais, é muito difícil te falar, porque não somos nós só que estamos atrás de contratações. Mais uma travada na transmissão? De repente eu tenho prioridade em 2, 3 que estão no exterior, mas eu não vou conseguir, um time vai oferecer mais, um projeto mais longo, às vezes não é nem mais dinheiro, mas é um projeto mais longo, e que eu não aceito, vamos dizer que nós aqui no Guarani não achamos interessante, e de repente a gente vai ter que se direcionar para, ao invés de 3, 4 do exterior, 3, 4 que estavam sendo estudados também, mas estão aqui na Série A, ou não estão sendo aproveitados, ou estão na Série B, não estão sendo aproveitados, enfim, ou são destaques de uma C, enfim. Não há nenhum tipo de, vamos trazer só do exterior, né? O exterior ele é um pouco interessante nesse período, porque coincide essa janela, aqui coincide meio de temporada, lá não, lá é final de temporada. Então, muitos atletas ficam sem contratos, o que dá a possibilidade de acerto, até porque o Guarani é um time que tem muita visibilidade, e aquele atleta que de repente está no exterior há alguns anos, ele vê essa possibilidade de retorno e performando aqui, conseguindo reagir com o clube, no momento que o clube mais precisa, abraçando o clube, ele também enxerga que isso é uma boa oportunidade, correto? Então não dá para... A gente está olhando para todos os lados, é função nossa, né? Olhando para todos os mercados, o que importa é a característica do atleta atender o que a gente precisa, entendeu? Então, isso que é o mais importante, não importa o nível, né? Assim, porque às vezes, não que não importa o nível, me expressei mal, não importa o campeonato que ele esteja disputando, se no exterior ou não, ou no Brasil, tá? Com relação a apostas, é praticamente muito difícil, não é momento para isso. Vamos dizer assim que o que pode ser aposta para alguns pode não ser para mim, para nós aqui, para o Pintado, para a diretoria, dependendo da formação daquele jogador, não só da idade. Então, às vezes, um atleta de 23, 24 anos, ele, para alguns, pode ser aposta, para mim não, né? Para nós não. Então, agora, uma aposta muito clara, assim, eu acho difícil de nós fazermos, praticamente impossível. Não vou dizer impossível, porque aparece um jogador aí fora de série, eu não vejo por que não apostar. De repente, um jogador que você vê que talvez não precise usá-lo assim de imediato, mas pode crescer durante a competição, ou a gente tirar o pé ali um pouco do fundo, e esse atleta começar a ter um pouco de oportunidade. Mas não é a nossa prioridade, agora nós estamos pensando nisso. O pensamento é jogador que vem e se precisar jogar na primeira rodada após janela,
esse cara vai fazer diferença. Esse cara vai fazer diferença forte. É essa a intenção nossa nas contratações e na prospecção de reforços. Toninho, boa tarde, tudo bem? É óbvio que quando vocês contratam um treinador, a expectativa é que ele consiga ser longevo e solucionar problemas e vencer. Agora, pegando como base os dois últimos técnicos, né, o Júnior Rocha, que deixou o clube há pouco mais de 10 dias, e o Pintado, que chega agora, a gente vê dois técnicos que não convergem em termos de perfis, né? O que vocês prospectaram com o Júnior Rocha em termos de forma do time jogar? O que vocês esperavam dele? E o que vocês prospectam com o Pintado agora? Assim, são coisas muito diferentes, de acordo com o que cada momento pedia a contratação de cada um? Eu acho que não tão diferentes, vamos dizer assim, né? Embora respeite sua opinião, não são tão diferentes, porque eles têm um pulso firme, um comando, uma liderança. O Pintado, ele tem mais flexibilidade, ele olha para o grupo e aí ele vai adequar o trabalho dele ao grupo, no aspecto tático. E o Júnior tem mais modelos de jogo próprios que ele gosta de aplicar. Todas as linhas de trabalho, elas são vencedoras, tanto que o Júnior Rocha acabou de fazer uma boa campanha e foi vencedor na Luverdense, porque para mim não é só título, né? Para mim você tem que cruzar o orçamento, a equipe dentro daquela competição, e onde esse treinador alcançou, ele é um vencedor, não é só título. O Pintado, ele tem também uma carreira praticamente o dobro de tempo do Júnior Rocha, e experimentou muitos momentos parecidos como esse com êxito. Alguns sem êxito, mas a maioria com êxito, né? Então, a gente entende que a experiência desse momento que a gente vive, e em equipes de grande envergadura como o Guarani, de camisa muito pesada, forte, que exige uma postura, e ele passou por isso já em vários clubes. Enfim, essas diferenças, o Júnior tem muito conteúdo, assim como o Pintado. O Júnior é um cara seríssimo e dedicado como o Pintado, mas o Pintado entrega mais no sentido abrangente, em vestiário, gestão de grupo, não que o Júnior não entregue, mas o Pintado está um pouco mais tempo nessa área, nessa carreira, a estrada dele é um pouco mais longa, e acreditamos que a diferença passe por aí. Não quero aí também falar esse é melhor ou é pior, não é essa a minha intenção. Eu espero que o Pintado seja mais adequado a esse momento e dê mais resultado mais rápido, como a gente tentou com o Júnior Rocha, que poderia ter acontecido, enfim. Então, só que o Guarani vem em primeiro lugar, sempre, e nós não podemos aí, agora, nesse momento, com muitas alterações esse ano, isso exige um treinador um pouco mais, com uma experiência mais vasta nesse sentido, assim, de ter pego desafios bem sólidos, como é esse que o Pintado está assumindo com muita coragem, ele, a comissão técnica dele, o Fabinho, né, que foi volante do Corinthians, muitos anos, auxiliar do Carilli, e também o professor preparador físico Jean, que subiu junto com o Pintado o Juventude. Então, assim, eu acho que mais ou menos por aí a diferença entre os dois. Toninho, eu sei que provavelmente você não vai confirmar, não vai citar nomes, né? Mas eu vou perguntar, porque a minha função é essa. Claro. A gente tem informação da contratação do atacante Daniel dos Anjos, vindo do futebol de Portugal, e do volante Gabriel Bispo, vindo do Paysandu. Além desses nomes, tem também a possibilidade ou a certeza de que alguns devem sair, até porque se outros vão chegar, provavelmente alguns vão sair. Queria saber da condição do Chay, né, se vocês contam com o Chay ainda para a sequência da temporada, e sobre o Gustavo França. Olha, realmente eu não posso confirmar ainda, porque falta um detalhezinho, assinatura de contrato, aí o Luciano, nosso assessor de imprensa, deve publicar
Os atletas que vão sair, eu realmente jamais falaria antes de conversar com eles, né? Eu não poderia de maneira nenhuma fazer isso. No entanto, caso esses nomes já estivessem decididos, certo? E não estão. Por quê? Porque chega um treinador hoje, é preciso que a gente sente com ele, a diretoria tem o seu pensamento, esse pensamento pode ser alterado um pouco de acordo com o treinador, também é preciso ouvi-lo também, embora um ou outro nome que a diretoria sempre é soberana nisso, tá? Em contratações, em alterações de elenco. Sempre tem que ser em qualquer clube que eu trabalhei nessa função, e quando era treinador eu entendia isso também. Então, nós damos a última palavra em contratação. Obviamente, se eu estou com um treinador aqui, eu vou consultá-lo, eu já estou pagando para ele treinar o time. Eu não vou consultá-lo, por quê? Eu vou usar ele, eu já estou pagando ele para treinar o time. Então, assim, tem que ter essa conversa. Numa divergência muito inegociável, vai prevalecer sempre a direção. Porque nós que estamos aqui, nós que estamos no clube, e não pode ter esse tipo de dúvida, sempre na divergência grande. E às vezes o treinador também vem com um nome interessante que a gente não pensou. Olha, a gente tem um analista de mercado aqui, muito importante, nós passamos 24 horas praticamente, né, juntos, eu, ele e o Danilo, prospectando atletas. Então tudo, realmente bastante coisa passa no nosso radar, tem muitas coisas que a gente não tem capacidade de trazer e outras a gente não quer. Não está no que a gente precisa. Mas muita gente, a gente tem prospectado, conversado bastante sobre todo o mercado, e já com a chegada de um novo treinador, é preciso ter essa conversa. Ainda iniciamos ontem esse papo, é muito importante que a gente... como é que eu vou dizer? É muito importante nesse momento que o Pintado chegue e alguns assuntos sejam controlados para que ele não perca o foco no CRB, no próximo adversário. Não são muitos dias para preparação, é muita coisa nova que ele vai ver. Então, assim, esse assunto das contratações, já colocamos para ele algumas coisas, mas é preciso administrar, porque ele precisa pensar no treino, na escalação, em quem ele vai poder, quem ele perdeu com cartão suspenso, lesões. Então, são muitos temas, a gente está entrando nesses temas com um pouco mais de controle. Já falamos com ele, já trocamos o treino dele, já deu alguns nomes, 2, 3 nomes interessantes que a gente vai estudar. Enfim, está nesse processo, sabe? Bem natural. Alguma coisa mais, professor? Pode ficar à vontade aí. Beleza? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Bom, agora terminou, né? Terminou aí a entrevista, foi seguida de uma entrevista do Toninho Cecílio. Peço 2 desculpas, né? Primeiro acreditei errado o nome dele aí, pus Tominho, né? Perdão, corrigi, mas ficou aí. O print é eterno, né? Uma entrevista longa do Toninho Cecílio, cansativa. Toninho Cecílio tem a arte de responder sem responder nada, né? Mas não dá para analisar isso agora, não. Nós estendemos demais o programa aqui, estamos com 2 horas e tanto de programa já. Vamos deixar para a noite, né? No nosso Boa Noite Bugrão, vocês todos ouviram aí na retransmissão brilhante do Bugricast. Parabéns a todos eles lá pela transmissão ao vivo, muito, muito legal. Parabéns, competência, né? Competência feita de torcedor para torcedor do Guarani, né? Muito bom ver isso, viu? Muito bom. Muito bom saber que a torcida do Guarani está em boas mãos, né? Seja aqui, seja lá. Um dia provavelmente será só lá. Um dia provavelmente será só lá, tá? Mas tá aí, o Toninho Cecílio falando groselha, falou besteira. Mas tudo bem, vambora. Vida que segue, né? À noite a gente vem com essas 2 entrevistas aí para repercussão. À noite a gente bate um papo sobre o que falaram aí mais apuradamente e tal. Fica o meu convite para todos vocês. Muito obrigado a todos. Vamos ver se temos mais alguma mensagem rapidinha mesmo, pessoal, porque estou bem atrasado aqui, tá? Mas rapidinho, registrando o pessoal que está lá no YouTube.
O Clint Sincero, não posso dizer quais setores são prioridades. O homem é liso demais. O Eugênio Oliveira, reforços vêm da Finlândia e Índia. Chama de palhaço. Marcelo Rodrigues diz que o treinador já chega dizendo que é muita pressão para jogadores da base e que vai querer formar uma base que seja. Você aí, Vinícius, que entrou ontem, com personalidade, nem precisa se animar não. Vai voltar para a base ou só treinar com um profissional? Você também, Rafael, sem chance daqui para frente. Está registrado aqui as mensagens do nosso YouTube. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no nosso WhatsApp. O Guilherme Sampaio, perguntas ignóbeis e respostas protocolares de alguém que é experiente e sabe lidar com a imprensa. Bom resumo, Guilherme. Bom resumo. O Newton de Valinhos apagou a mensagem. Valeu, Newton. E o Dantas se despede da gente, né? Um abraço, velho Dantas. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo, tá? Pessoal, preciso encerrar mesmo. À noite a gente desenrola bastante, tá bom? E perdemos o comecinho da entrevista do Toninho Cecílio aí, mas à noite a gente apresenta ela inteira, tá bom? Para vocês todos aqui no nosso Boa Noite Bugrão, tá? Vou agradecendo muito ao carinho de todos que estiveram conosco. Um programa extremamente longo, muitas vezes cansativos, entrevistas longas, cansativas, com pouco conteúdo. Entrevistas protocolares, né? Nós está apresentado aí o Pintado, técnico do Guarani Futebol Clube, e falou o executivo de futebol Toninho Cecílio, em nome do comando do Guarani Futebol Clube, né? Agradeço muito ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo, agradeço muito a vocês que apenas ouviram ou assistiram esse programa longo demais, aqui na Rádio Web Planeta Guarani ou no nosso canal do YouTube, tá? A você que está numa reprise aí, muito obrigado também, tá? Extemporâneo, acompanhando, muito obrigado também. Deixo, como sempre, meu grande abraço a todos e o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Fibra e destemor, a cada